boa noite. Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. E olha, muito tema legal. Palmeiras, Corinthians sendo cobrados, o São Paulo vivendo um grande momento. A criação da Superliga, gente do céu, até a Champions League está ameaçada. Um inferno no futebol europeu nessa noite aqui do Brasil, já madrugada lá na Europa. Os 12 gigantes do futebol europeu lançaram uma liga que promete desbancar a Champions League. A FIFA está envolvida, um baita rolo que nós vamos explicar para vocês, que é notícia de agora mesmo. Convidados especialíssimos conosco, daqui a pouquinho o Muricy Ramalho, depois Emerson, jogador da seleção, enfim, muita coisa quentíssima para você. A gente vai para o intervalinho, volta já, mas avise os seus amigos aí. Hoje tem uma Superliga do Mesa Redonda. A gente volta já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Marcelo Bazejo. Muito boa noite, Flávio Prado, a todos os amigos que acompanham o Mesa Redonda. Fim de semana cheio de jogos, os grandes clubes do estado de São Paulo jogando na sexta, jogando hoje também. Então acompanhe com a gente o Mesa, que está muito legal, fim de semana bastante agitado. E para participar do programa conosco, utilize a hashtag Mesa Redonda no Twitter, dê sua opinião, faça suas perguntas, para que a gente também possa debater de acordo com aquilo que vocês esperam. Além disso, acessem o site gazetaesportiva.com e participem da enquete. A enquete de hoje é sobre as pichações no muro do Allianz Parque. As pichações no Allianz Parque foram justas ou injustas após a derrota no Clássico para o São Paulo? Participe da enquete, utilize a hashtag Mesa Redonda no Twitter para participar também do programa conosco, que hoje está muito bacana, Flávio. Ok, vamos a Itaquera, onde o Alexandre Silvestre está lá. O Alexandre Silvestre que já falou de vaca em Itaquera, de vaquinha em Itaquera. Boa noite, Alexandre Silvestre. Tudo bem? Vamos lá. Cadê o nosso Silvestre? Ela pastava aqui, era bem aqui mesmo. Setor sul. Eu estou ouvindo o Silvestre, mas não estou vendo. Então... agora, eu vou recomeçar. Pronto, vamos lá. 2, 3. Vai. Então vamos lá. Você está cutucando a vaca com a vara curta, Flávio Prado. A mimosa pastava aqui, ó, antes do estádio do Corinthians. Era bem aqui, no setor sul da Arena Corinthians. Hoje, Neoquímica Arena. E o Timão joga daqui a pouco pelo Campeonato Paulista com time reserva e enfrenta o Ituano. Dois times que vêm de resultados negativos. O Ituano está mal classificado. O Corinthians está muito bem no Campeonato Paulista em termos de resultados, apesar de ter tropeçado nas duas últimas rodadas. Empatou e perdeu o jogo, né? Agora, o Corinthians vai se classificar, só que quando ganhou jogando mal, não está convencendo, a torcida está nervosa. E a Gaviões da Fiel, que é a principal organizada do clube, quer queira, quer não, tem força inclusive política, já emitiu uma nota cobrando a diretoria. Quer a cabeça do Wagner Mancini para começo de conversa, agradece ao Wagner pelos serviços prestados na temporada passada, reabilitou o time, evitou queda, mas não está dando rendimento da virada da temporada para cá. Então já querem a cabeça do Wagner Mancini e cobram pesado os principais jogadores do elenco, ídolos inclusive dessa torcida, como Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Jô. Então o momento é de tensão. Eu vou pedir para o Rafa Santos até mostrar que tem uma viatura de polícia ali, ó, no cantinho, perto já do alambrado, aqui do setor sul da Arena Corinthians, porque a polícia está de sobreaviso para qualquer tipo de protesto. Porém, o protesto não deve acontecer hoje. A própria Gaviões da Fiel, pode voltar para mim, Rafa, a própria Gaviões da Fiel deu a entender no último parágrafo desta nota emitida ontem que, mediante a pandemia, as restrições de circulação, a torcida vai cobrar de algum outro modo. Que modo será esse? Fica a seu critério, Flávio Prado. E lembrando também que hoje o time será reserva, porque na quinta-feira o Timão estreia na Copa Sul-Americana, vai jogar no Defensores del Chaco, fora de casa no Paraguai, contra o River Plate genérico. No grupo do Corinthians tem ainda o Peñarol, super tradicional time da América do Sul,
Corinthians joga a segunda rodada aqui na Neoquímica e depois encara fora de casa o Huancayo, uma equipe nova do futebol peruano, fundada em 2007 e que frequenta já há algum tempo a elite do futebol peruano. E aí depois tem os jogos da volta da Sul-Americana, invertendo os mandos. Daqui a pouco, então, tem Corinthians e Ituano aqui pelo Campeonato Paulista e o momento do time não é nada bom, Flávio, dentro e fora de campo. Eu devolvo para você e vou procurar a vaquinha mimosa, tá bom? Tá bom. Eu gostei desse Huancayo. Só classifica um. Só um. Só o primeiro. Só o Corinthians, né? Então joga turno e retorno, classifica o primeiro. E tem o Peñarol. É uma chave com 6... olha só, chave da Sul-Americana, mas que tem 6 títulos da Libertadores. 5 do Peñarol e 1 do Corinthians. Mas são 6 títulos. Sempre um sorriso. Boa noite, primeiro. Estou feliz com a conquista do Corinthians. Estou vendo. Eu conheço esse sorriso cínico. Tem um cinismo aí, nesses 6 títulos da Libertadores. Ó, aqui tem 5, aqui tem 1. O River Plate então, do Paraguai não tem nenhum, nem o Huancayo. Boa noite. E terça-feira, terça e quarta que vai o Palmeiras e o São Paulo vai A Lima. também lá. São Paulo já está em Lima. Já está lá, né? Já. E aí, é terça o jogo? É terça, contra o Cristal. Graças a Deus vai dar tudo certo. Aí no próximo domingo nós estaremos aqui e vamos ver quem se deu melhor contra os peruanos. O River do Paraguai é um time desconhecido. Como o Guarani do Paraguai. Foi o River do Paraguai que eliminou os... Não, foi do Uruguai. Foi do Uruguai. Flávio, eu tô falando assim, calma que os peruanos, porque o Corinthians não pega o peruano ainda, né? Não. Então, ele estreia contra o Paraguai. Então eu errei. Contra o Paraguai não tem porque problema. você deu risada do esporte, como é? Huancayo. Não dei risada não, pô. Estou feliz de falar do Corinthians, pô. Corinthians no torneio internacional. O River do Paraguai, gente, vai perder? O Corinthians vai perder de River do Paraguai, Guarani do Paraguai? Claro que não. Mas vexame aí. Imagina. Nos últimos anos o futebol brasileiro tem dado uns vexames, né? Tem sido feia com isso. O time de São Paulo. São Paulo foi eliminado pelo Tragédia. Agora, senhores. O Grêmio agora foi eliminado pelo Independente Del foi Valle. eliminado pelo O River do Uruguai. Senhores, e dando boa noite aos 3 queridos amigos. Cobrança em cima de Wagner Mancini é justa? Flávio, assim, do jeito que tá, não. Você vai trazer... Eu estava ouvindo hoje, estamos falando em trazer a torcida, querendo o Renato, o BKSS. Se não contratar ninguém, pode trazer o Papa. Não vai adiantar nada. O Mancini está lá tentando se virar com o que ele tem. O Corinthians, em vez de contratar, está perdendo ainda jogadores. Perdeu o Casares, deve perder mais o Otero. Na verdade, Celso, para ser justo, eu, dentro do que eu cobro de futebol, é claro que respeito opiniões divergentes. O Corinthians está duro, não tem dinheiro nenhum. Precisa baixar valores. Ok. E se desfez dos jogadores, que eu acho que ele não se desfez de nada importante, e já baixou 2.700.000 reais da folha de pagamento. Mas só que também mas mandar embora o treinador, porque os resultados não estou falando. Então, por isso que eu digo que é injusto. Ele teve que tirar os caras. Eu acho que o Mancini precisa melhorar, mas não é para mandar embora. Não, claro que não. Até porque quem vier, como disse o Celso, não vai fazer milagre. A temporada do Mancini está começando agora, porque ele pegou o bonde andando no passado e agora que ele está começando o trabalho dele, né? Testando jogadores, testando meninos. Começando a competição, Campeonato Paulista e vai começar agora no mês de semana a Sul-Americana, né? Vai trabalhar com molecada, não tem jeito. Para você ver, Flavito, como é o mundo do futebol brasileiro, né? Nem começou a temporada para o Corinthians e já querem mandar o treinador embora. Agora imagine quando perder na Sul-Americana, uma partida. Imagina quando perder a Sul-Americana. Então, vai perder, eu acho, pelo amor de Deus. Eu também não concordo. Ô, Flavito, no futebol nada é impossível, não. O Corinthians é um time tecnicamente fraco. Você acha que ele tá falando sério, Mili? Vem cá, agora deixa eu te perguntar. Vai perder no Huancayo. Agora deixa eu te perguntar. O Grêmio foi eliminado da Libertadores pelo Del Valle. É vexame ou não é vexame? Não, Del Valle. Faz tempo que o Del Valle Del Valle tem quantos anos de vida? Tem 4, 5 anos, mas é bem estruturado. É um time bom, é diferente de Huancayo, né? Ganhou as duas partidas, ganhou as duas. E ganhou merecidamente. Jogou mais. As duas. E o Independente Del Valle já foi vice-campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana, meteu 5 no Flamengo. Da Libertadores? Foi vice em 2016. 2017. Era o Ramírez. Atlético Nacional. Era o Ramírez o treinador. Era o Ramírez. Já era o Ramírez, não? Era o Ramírez. Já era o Ramírez em 2016? Não, acho que não era o Ramírez ainda. Acho que o técnico foi para a LDU depois, o Uruguai. Tá certo. Esqueci o nome dele agora.
Fossati, né? Fossati. Acho que sim. Não, Chama era LDU. o Sati, exatamente. Exato. Ele era da base, aí ele foi promovido. Isso, ele foi promovido logo depois que o Fossati saiu. E aí já foi vice-campeão de Libertadores, campeão de Sul-Americana. Meteu 5 no Flamengo aí, agora recentemente. Ele nunca venceu o campeonato equatoriano. Sim, Mas a estratégia deles é jovens jogadores. Sim. Pô, tem um tal de Fanavarelli. Uau, se ele jogar sempre assim, o centroavante que fez 2 gols, nossa senhora. É um time jovem, mas só que é bom tecnicamente. Sim, tem um jeito de jogar. Agora, Flavito, uma coisa que é bem verdade no futebol brasileiro, né? Enquanto o Renato estiver desempregado, alguns treinadores estarão ameaçados. Agora, o Renato viria treinar o Corinthians para ganhar 1/3 do que ele ganhava no Grêmio? Não vem. Que é o máximo que o Corinthians pode pagar. Não, e seria que é o uma que paga a contradição, promoção. Vou te falar, se for para trazer o Renato para esse salário, a gente consegue trazer. Você mesmo acabou de falar aí, ó, diminuiu a folha de pagamento, 2 milhões e 700, porque esses atletas podiam Dá 1 milhão pro Renato. 2 milhões e 700. 2,700. 2,700. Você tinha... Dá 1 milhão pro Renato, ele vem. Agora, se ele está no Grêmio, Já pedindo fazia parte da folha. Então, mas se ele está no Grêmio, Mas aí pedindo ou baixa ou reforço. não baixa. Não, né? então aí baixa tá, e sobe, não, baixa e sobe, aí não tá o dá. detalhe. E aí ele está no Grêmio, pedindo reforços, não dão, né? E aí ele vem para o Corinthians nessa situação? Eu não entendo muito. Vamos colocar na roda o nosso querido Chico Lang. Boa noite, Chico. O que você pensa disso tudo? É justo, não é justo tudo que está acontecendo com o Mancini? Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio. É um prazer estar com vocês, amigos do Mesa Redonda. Olha, é o seguinte, Flávio. Em primeiro lugar, o Peñarol ganhou 5 títulos da Libertadores na época que se amarrava cachorro com linguiça, né? Como diria o nosso querido Felipão, né? Se referindo ao passado do futebol. Hoje o Peñarol é um timeco que não mete medo em ninguém. Agora, quanto ao Mancini, o problema é o seguinte, ele deu resultado na temporada passada, salvou o time do rebaixamento, é verdade. Nessa temporada, ele adotou um método de trabalho que não está surtindo efeito. Por exemplo, esse negócio de alterar toda hora o time principal com o time reserva, hoje, por exemplo, vai jogar o time reserva. Quer dizer, não está havendo muita diferença. Às vezes o time reserva é o time principal. Então, eu acho que ele está errando num ponto. Ele tinha que definir um time assim, titular, né? E enxertar com novos valores. Eu acho que era a maneira mais correta, mas ele enveredou por um caminho, por um tipo de planejamento que eu não concordo. Agora, eu daria mais um tempo antes de derrubar o Mancini. Vamos ver se o Mancini auto se corrige nesse percurso, né, Flávio? Perfeito. Mestre Alberto Helena Júnior, muito boa noite. Sua opinião sobre esse tema. O Mancini tentando achar um time, usando o Campeonato Paulista para isso. E mesmo assim o Corinthians está com folgas na classificação em termos de Campeonato Paulista. Boa noite, mestre. Boa noite a todos os amigos aí. É o seguinte, tira o Mancini e vai trazer quem? Pelo salário do Mancini. Vai trazer o Abel Ferreira? O que acontece com o time do Abel Ferreira, que é o elenco mais gabaritado do Brasil, que tem um monte de recurso, que lança meninos a toda hora, né? O que acontece? Qual é a prática do futebol executado pelo Palmeiras? É do mesmo nível do Corinthians, do Mancini. E resultado, o Mancini estava ganhando até outro dia. A verdade é que com esse calendário, no meio da pandemia, não dá para analisar ninguém, trabalho de ninguém. Porque os caras, o Chico estava dizendo aí que mexe muito no time. Todos eles mexem muito no time. Você pega o São Paulo, fez 4 jogos numa semana, conseguiu ganhar todos, né? Mas vai ver a escalação do time. Mudou de jogo, para burro, né? O Palmeiras está jogando hoje, por exemplo, estou assistindo aqui, o Palmeiras está jogando com o reserva do reserva. O Santos, que também está jogando agora, está jogando com um time juvenil. Quer dizer, sabe, não dá para analisar o trabalho de ninguém nessas circunstâncias. Perfeito. Osmar Garrafa, para você, deve sair o Mancini ou não? Boa noite, Flávio. Boa noite a você, boa noite a todos. Quando foi a última vez que o Renato Gaúcho marcou um gol? Acho que faz tempo, né? Então não tem o mínimo cabimento
se pensar em Renato Gaúcho, se pensar em troca de técnico. O problema do Corinthians não está no treinador, né? O Mancini pode até não ser o técnico ideal para o Corinthians? Pode, né? Pela grandeza, pelo tamanho, sem nenhum menosprezo ao Mancini. Mas o problema do Corinthians é no grupo, né? É um grupo muito limitado. O Mancini tem tirado leite de pedra. Tem cometido alguns equívocos? Tem, claro. Né? A gente espera que na Sul-Americana o Mancini consiga fazer uma mescla do time B, que foi bem contra o Guarani e perdeu, com o time A, que vinha ganhando, que conquistou bons resultados. Mas no time B existem bons valores. E até dar essa sequência ao Luan. No último jogo, não é? Quando todos nós esperávamos na sexta-feira que o Luan fosse a campo, o Mancini não o escalou, porque o Corinthians tinha jogado na quarta-feira, é absolutamente normal. Mas o Mancini tem que olhar com carinho para o time B, né? O Camacho, o próprio Xavier, o Luan tem que dar uma sequência para ele, como disse o Miller. Agora, trocar de técnico e pensar em Renato Gaúcho é um grande absurdo. E essa história aí, Gaviões se manifestou, como você bem disse, né? De que tem que trocar o treinador e tal. Isso aí é um preço que a diretoria vai pagar. A diretoria está recebendo os caras lá no gabinete. Né? Os caras estão mandando e desmandando. Agora, você tem que definir. Ou você entrega o comando do Corinthians para a torcida organizada, ou o Duílio bate no peito e fala, aqui quem manda sou eu. É isso que está faltando no Corinthians. Eu vejo uma postura... Por enquanto, o trabalho do Duílio, para mim, é irrepreensível. Está devendo um caminhão de dinheiro. Vamos acertar as dívidas. É o que a gente cobra sempre. O Flamengo devia muito, ficou 2, 3 anos acertando as contas e depois investe. O Corinthians vai ter entrada de dinheiro a partir do momento que ele retome a credibilidade. Ele chegou a ser suspenso pela FIFA. Pouca gente ficou sabendo, ele chegou a ficar alguns dias suspenso pela FIFA por falta de pagamento. Corinthians chegou, ficou uma semana, por causa do menino do lateral, com o Torino, o Danilo Avelar. Chegou a ficar alguns dias sem pagar a primeira prestação, recebeu, a FIFA proibiu a negociação, ele foi lá e pagou e tirou rápido. E ficou quietinho, então depois falou. Ou seja, numa situação dessas, o Wagner Mancini é um técnico que faz um trabalho correto. Acho que é um técnico, por elenco que o Corinthians tem, está ótimo. E é um técnico que não tem multa, não tem nada. Se ele tiver que sair, ele sai sem multa, ele trabalha desse jeito. Poxa, é uma situação boa. Quando ele não vai conseguir nada, nem um técnico tão superior ao Wagner, acho que ele é um bom técnico, um bom nível, não tem elenco para fazer nada demais e vai arrumar confusão por quê? Ele pegou o trabalho andando no ano passado. Claro. Agora é o trabalho dele. Claro. Aí você vai cobrar a partir do Sim, lá para frente, não. E no Campeonato Paulista ele está resultado, está obtendo. Até porque também, veja só, ele nem sabe como ele vai poder contar. O Casares já foi. Otero e Gemerson devem sair até o final do ano. A ideia é sair. Quer dizer, então porque não tem grana. Ele tem que dar rodagem para os garotos, que não tem investimento. Então, obviamente... Mas eu concordo com o Chico que pelo menos uma base de uns 7, 8 jogadores ele mas já acho que ele está procurando, viu, Vampiro? Ele está procurando. Eu concordo, o Luan jogou bem, que não me falou. O Luan jogou bem, que era coisa difícil você ver ele jogar bem. Aí no outro jogo ele tinha... Isso aí também tem os erros também, né? Tem, claro. Mas eu acho que ele está procurando, sabe? Para ver se dá uma encaixadinha, um jeitinho. E no Paulista está classificado. Está resolvido o problema. Muito melhor que o ano passado, que nessa altura estava ameaçado em rebaixamento. É só lembrar disso. É isso aí. No campeonato com o Thiago Nunes e com um monte de atleta aí que... Exato, muito mais caro. Um custo muito mais elevado. Seguindo com o Corinthians. A base, vocês têm sentido que esses meninos que entram estão dando um retorno para o time do Corinthians? Estão tendo mais oportunidades, né? Você pega ali o Xavier, o próprio Rony já teve a oportunidade de jogar o Campeonato Nacional, né? Aí tá lançando agora o Cauê, que tá tendo... tá muito o zagueiro perna esquerda é bom jogador. Cauê, aí tem o Varanda. A Varanda, tem uns 8. No plantel de 35, tem 8. Agora é sempre bom você entrar quando o time está ganhando, para ter mais tranquilidade, né? E assim, e fica com referência o que deu certo. Então, você tem Patrick de Paula do Palmeiras, Gabriel Menino, aí você espera que o Corinthians lance jogadores também desse mesmo nível, Gabriel Veron. Não é o caso. Não é o caso. É uma coisa mais modesta. O São Paulo também, ano passado, estava com 7, 8 garotos no time titular. Eu acho que isso é uma tomada de consciência, né, Celso? O Santos está diminuindo folha, o São Paulo diminuiu já em 4 a 5% a folha, o Corinthians diminuiu 2 milhões e 700. Consciência. E aí, com a sequência que a gente vai ver se tem talento ou não. Porque a gente está olhando assim, por exemplo, que ele falou, você pega o Gabriel Menino, o Veron, Patrick de Paula, já é um modo de jogar, o Nestor que está surgindo agora no São Paulo,
E os do Corinthians ainda não deram aquele... Então, Vamp, mas por quanto tempo o Corinthians não lançava meninos e o Palmeiras não lançava ninguém? É uma questão de você lançar, de você insistir. Que menos lançava do Palmeiras. Né? E outra coisa, o São Paulo, por exemplo, só lançou porque não tinha. O Diniz teve que buscar. O Diniz não teve um reforço, não esqueçam disso. E ele foi lançando, teve que buscar. O Santos faz isso porque não tem outra alternativa. Ô, Flavito, a saída do Corinthians é essa mesmo. Acho que Claro. tem que confiar na garotada, tem que dar tempo. Agora, depois do final do Paulistão, toda a garotada jogando constantemente, aí sim a gente pode ter um parâmetro e uma ideia de como será o Corinthians para o Campeonato Brasileiro, para a sequência da temporada. Então, acho que a torcida agora tem que ter paciência com essa garotada. Não tem dinheiro? Investe na base. É a única saída. E a base é boa do Corinthians, não é ruim, não. Então, acho que até o final do Paulistão, a gente vai ter uma ideia do que será o Corinthians para o restante da temporada. Aí entra o Duílio. Que o papel dele, né? Falando na gíria, papo reto com a torcida, vai ter que ter paciência. Eu tenho uma dívida gigantesca aqui agora, vou ter que apostar na garotada. Se vocês ficarem aqui pressionando, pedindo saída de treinador e tudo mais, não vai ajudar em absolutamente nada. Então, se é fiel torcida mesmo, como vocês pregam, então estejam juntos na alegria e na tristeza. E tem que entender o seguinte, todos nós falamos do modelo vencedor do Flamengo. Exato. Então, o que o Flamengo fez? O Bandeira de Melo chegou a cair, porque ele não dava para investir, tem que zerar a dívida. E o Corinthians chegou a ficar 23 anos sem título. O Corinthians vem de título paulista em 17, 18, 19, campeão brasileiro em 15 e 17. Então, poxa vida, e outra coisa, contratou 94 jogadores na temporada passada, uma irresponsabilidade, não conseguiu nada. Podia ter sido rebaixado. Mas aí tem a parte técnica de campo também. Você não pode pegar também, que nem o Mancini fez. No jogo agora contra o São Bento, né, ele escalou o Vitinho, Cauê e o Varanda. Terminou o primeiro tempo, ele sacou logo os três. Os três, aí botou com o Otero, com o Luan e com o Jô. Aí você tira a confiança dos meninos também. Então, aí mas aí que tá, Vampeta. Por que ele não mescla? Que todo mundo sabe, Flavito, todo mundo sabe que a mescla é que dá certo. A base precisa de uma referência. Do Luan, do Cássio, do Gil, do Jô. Então joga a base com a referência, com os mais experientes, aí sim. Agora você coloca a garotada. Depois no intervalo você tira e coloca os experientes. No intervalo aí você tira a confiança do jogador. Ô, Miller, você apregou e muita gente comprou a sua ideia. Foi um dos vídeos mais assistidos da gente na última semana. Dar uma sequência pro Luan. Sim. O Luan teve um jogo logo na sequência. E foi bem, foi bem. Isso, essa que eu queria saber. Aprovou? Foi bem? Foi bem o Luan. Foi bem e foi sacado. E foi bem depois no contra o São Bento, ele foi sacado e entrou no intervalo, no segundo tempo, no caso. Então, aquilo que eu falei. Repito. Joga, dá o final do Paulistão, todo o Paulistão, não, você é titular absoluto, você vai jogar. Quando você cansar, estiver vomitando no campo, eu vou te tirar. Beleza, mas você será o titular daqui pra frente e não vai sair nenhuma partida. A não ser que é uma circunstância de jogo, de contusão, de suspensão, te tire do próximo jogo, mas você vai ser titular. Dá essa moral, dá essa confiança pro Luan, até porque é mais fácil recuperá-lo do que em busca de outros reforços. Porque não tem dinheiro. Como é que faz? Não tem dinheiro e não vai conseguir, entre aspas, se livrar do Luan por causa do custo. Exato. Quem vai comprar o Luan? Como é que você vai fazer? Tem negócio comprando embaixo, assim. Tem que usar, né? Tem que usar. Já o São Paulo está no processo oposto. O São Paulo está no processo de evolução, o time está indo bem. E na última sexta-feira, tem muito jogo, né? Na última sexta-feira, ganhou um clássico do Palmeiras. Vamos relembrar rapidamente, enquanto a gente conecta o grande Muricy Ramalho, que vai começar a participar com a gente aqui no Mesa Redonda. Para quem gosta de clássico, choque rei no Paulistão. São Paulo com força máxima contra um Palmeiras modificado. Logo no início, Dani Alves cruzou na medida e Luciano cabeceou com perigo. Depois, Rodrigo Nestor pegou a sobra do cruzamento e soltou uma bomba de longe. Vinícius Silvestre defendeu. A segunda etapa foi mais animada. Scarpa encheu o pé e soltou uma pancada de longe. Só que Volpi estava ligado e fez a defesa. 6 minutos depois, Scarpa errou na saída, Dani Alves invadiu a área e cruzou a bola para Pablo fazer o gol. 1-0. Já Reinaldo perdeu a chance mandando para fora. O
Palmeiras até tentou o empate com um chute rasteiro de Kusevich. Mas não deu. Final São Paulo 1, Palmeiras 0. Se tivesse que apontar algum defeito à nossa equipa, fomos na primeira parte uma equipa muito competitiva, que quis sair a jogar mesmo sob pressão, eliminar a marcação individual, faltou-nos só um bocadinho do ataque à profundidade, que tem a ver seguramente também com as capacidades físicas que nós neste momento ainda não temos. A situação foi muito difícil de enfrentar um grande time como Palmeiras, depois de 3 jogos em poucos dias, recuperar. Pero eles se apoiaram na identidade, e nisso que trabalham todos os dias. Com enorme satisfação conosco neste momento o Muricy Ramalho, que faz um trabalho com a Comissão Técnica de São Paulo, homem de confiança da direção e também da Comissão Técnica, que é comandada pelo Crespo. Muito obrigado por nos atender. Boa noite, Muricy Ramalho. Tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos aí do programa. É um prazer falar com vocês. Ô, Muricy, até agora o São Paulo vai muito bem. Está dentro do que você esperava ou até está surpreendendo? Eu acho que o mais importante, claro que o resultado, né, Flávio, é importante para dar confiança no trabalho, né? Mas eu acho que o mais importante é para mim, né, que sou o coordenador técnico, é que o que ele faz no treinamento, o que a comissão técnica faz no treinamento, está indo para dentro do campo. Isso para mim me importa muito, porque a gente está vendo o trabalho, né, sendo bem feito, né? Claro que o resultado está sendo, né, surpreendente, porque está muito rápido, já ganhou 2 clássicos, mas é isso que para mim é o mais importante, é o trabalho no dia a dia e aí ver reflexo no campo, né? Então, eu acho que nós acertamos o treinador, a comissão técnica dele também é muito boa e os jogadores também compraram a ideia, é importante isso, né? Fizemos uma mescla, né, de jogadores experientes com muitos jovens que nós temos. Eu acho que tá indo bem, mas a gente tem que ter cautela, tem que ter calma, porque agora vem a pedreira, que também é a Libertadores, jogos difíceis. Então nós temos que ter calma, mas o trabalho está sendo muito bem feito. Ô Muricy, o Crespo é um cara afável, vocês conversam bastante. Como é que funciona a sua relação com esse treinador estrangeiro de São Paulo? Isso é a coisa mais importante, Flávio, que você falou. Ou seja, ele me dá toda a abertura para me conversar com ele. Desde o começo, quando ele chegou, ele não conhecia muito bem os jogadores, né? E o esquema tático que ele estava implantando. Eu também ajudei no que diz respeito à indicação de jogadores para esse esquema dele, né? Porque ele não conhecia os nossos jogadores, né? Então, ele é muito acessível. Agora, hoje não, já conhece todo mundo, né? Converso com ele, mas também não, assim, de coisa tática, só de jogadores mesmo, indicando jogadores da base também, que é muito importante para nós, né? Porque é a nossa saída, né? O problema que nós encontramos no São Paulo é dificílimo, né? Mas ele realmente ouve bastante a gente, né? Não só a mim, a diretoria também, é um cara muito aberto para o diálogo, para os jogadores também, conversa com os jogadores. Então eu acho que, sinceramente, né, tudo aquilo que nós pensávamos, principalmente na videoconferência, porque eu mais ou menos entrevistei 10 treinadores, né? E treinadores bons, mas alguns impossíveis de trazer pela parte econômica, mas o Crespo chamou a atenção muito pela sua formação, pela sua juventude, pelo título que ganhou na Sul-Americana, por estar com muita fome. Na verdade é essa, que ele está com muita fome, como nós também. Como nós estamos com muita fome de recuperar o São Paulo. E aceitou o desafio, porque não é fácil, né? A gente não pode dar tantos jogadores que ele pede, porque a situação financeira nossa é muito ruim. Então é isso. Também explicamos para ele qual que é o tipo de jogo que a torcida do São Paulo gostaria de ver. Isso foi muito importante na videoconferência, ou seja, de saber que a torcida do São Paulo gosta de um bom jogo, time que joga bem, né? Um time que tem a posse de bola que hoje se usa muito, mas um time bastante agressivo na última parte, um time bastante vertical, né? Um time que pressiona o adversário, que no Morumbi não pode deixar jogar, né? E ele tá encaixando muito no treinamento, e se percebe isso no campo, né? Quanto o Palmeiras, jogando fora, ele pressionou o Palmeiras também, no campo do Palmeiras. Então isso é tudo que nós estamos querendo e está acontecendo.
Olha, claro que o Celso quer perguntar, o Vampeta quer perguntar, o Miller quer perguntar e os nossos amigos. Vamos começar com o pessoal que está lá em casa, né, dentro dos protocolos de segurança aqui da nossa Gazeta. Chico Lang, a sua pergunta para o nosso Muricy Ramalho. Fala, Chico. A gente sabe que a gente torce muito por você. E eu queria saber de você o seguinte: foi ideia sua buscar o Miranda? Porque, afinal de contas, o Miranda já está com uma idade avançada. E o São Paulo tem jogadores bons na zaga. Por que o Miranda, Muricy? Bom, Chico, boa noite. Prazer falar com você. Todos os jogadores que nós trouxemos têm o aval do treinador, do Crespo. Não tem essa coisa de que o diretor indica e o treinador tem que aceitar. Não tem essa. Acontece que ele pediu mais zagueiros, que nós estávamos só com... E ele joga com 3 zagueiros, né? E nós estávamos com dificuldade de ter mais zagueiros. Ele pedia a todo momento. Aí apareceu a oportunidade do Miranda, que a gente não precisava investir numa compra, o jogador estava livre, veio pelo salário. Fomos perguntar ao treinador, né, se interessava, ele também se interessou. Então, é um campeão, é um cara que é ídolo da torcida, está bem, foi campeão agora há pouco tempo na China, que é um futebol de muita velocidade. Então é isso, todo jogador que a gente traz, quem decide que no final, sim ou não, é o Crespo. Claro que a gente vai no mercado para buscar o jogador que ele realmente precisa na posição. Um amigo seu, que te conhece desde o tempo que você jogava, o nosso mestre Alberto Helena Júnior, quer fazer uma pergunta para o Muricy Ramalho. Pois não, mestre? Como, velho de guerra. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Tô com saudade, cara. E parabéns pelo trabalho no São Paulo. Agora, me diga uma coisa. Eu vi você quando surgiu lá no Dente Leite, né, do São Paulo. E, meu Deus, parecia o Messi hoje. Jogava pra burro, cara. O São Paulo ganhava 10-0, ele fazia 5 gols. Me diz uma coisa, tem algum jogador na base do São Paulo aí, entre os meninos, que se assemelha ao seu jeito de jogar, que era excepcional? Bom, Helena, boa noite. Pô, tá meio saudade de você também. Ainda mais falar de futebol com você é um prazer, né? Porque você conhece muito de futebol. Nós temos realmente, assim, bons jogadores na base, né? Claro que nós estamos aí trazendo toda semana, a gente traz um time para o Crespo ver, sub-17, sub-20, né? Eu acho que o jogador parecido, né? Na maneira de jogar, eu era um número 8 agressivo, era um ponta de lança que chegava muito na frente para fazer o gol, né? Então nós temos um jogador que eu acho que se ele melhorar um pouco na última parte do campo, se ele entrar mais na área, né, para fazer gols como ele fez outro dia, eu acho que o Igor Gomes é um jogador que se assemelha, parecido, ou seja, jogador de meia que chega, né? Ele só falta entrar um pouquinho na área e já até conversei com ele para dar uma dica, né? Não me meto na parte tática, mas posso melhorar o jogador. E o Igor Gomes, citado pelo Muricy, completou 100 jogos já pelo São Paulo no jogo contra o Palmeiras. Osmar Garrafa, sua pergunta para o nosso Muricy Ramalho. Legal, Flávio. Pô, que barato, né? A gente ter o Muricy aqui no Mesa Redonda. Muricy, saudade de você, cara. Saudade daquelas resenhas lá no CT. Que essa pandemia passe logo, né? Para a saúde de todos nós estar preservada e para a gente poder voltar a resenhar lá no CT. Agora, Muricy, quando o São Paulo apareceu com a contratação do Crespo, a mídia, de um modo geral, a crítica de um modo geral, todo mundo, poxa, mas o São Paulo está fazendo uma aposta. O Crespo, ele é um técnico novo, é verdade que ganhou a Copa Sul-Americana, mas é uma aposta. No geral, todo mundo falou isso. E o São Paulo é o clube que menos pode apostar, tá? 10 anos sem nenhum título. Como é que surgiu essa ideia do Crespo? E fala um pouquinho da sua relação com esse cara que tem uma história tremenda como atacante, está fazendo a história dele agora como treinador, com um bom começo no São Paulo, Muricy. Um abraço. Um abraço, Garrafa, prazer falar com você. Eu acho que é assim, acho que não é todo treinador que você contrata que você vai ter a segurança que o cara vai vir dar certo. Né? A gente não tem uma coisa pronta, né? Que você vai, esse aqui é o técnico, vai dar certo. Tem treinador que dá certo em alguns times, outros não. Agora, o que mais chamou a atenção no Crespo foi isso, que nós queríamos um treinador, um perfil de treinador
né, e que defendesse uma ideia do torcedor tricolor, né? Porque o torcedor tricolor gosta que joga um bom futebol, mas já está um pouco cansado, né, de só um time que joga bem. Tem que jogar bem e tem que ganhar e tem que ser mais vertical. Isso que nós mais queríamos nele, é o que mais chamou a atenção. E agora nós apostamos tudo na história dele como jogador, é claro, na formação dele, que foi muito bom na Itália, né, no título que foi na Sul-Americana, claro, na conversa também que eu tive com vários amigos que conhecem bem o Crespo, né, pela maneira de falar na videoconferência, que nós conversamos quase por 1 hora. Ele é um cara acessível, ou seja, de atender a conversa, né? Claro que dentro de um momento de que eu principalmente na minha maneira de trabalhar, eu não posso passar do limite, que eu sei que eu fui treinador, mas posso auxiliar em várias coisas, né? Então ele é um cara que aceita conversar, conversamos quase todos os dias. Claro que não estou todo o tempo perto deles, porque pela pandemia também eu fico um pouco afastado, tenho horários diferentes para chegar, converso com ele quando estou sozinho e em lugares passados, somente no campo. Então, mas a minha convivência com ele está sendo excelente. Celso Cardoso. Professor Muricy Ramalho, saudade também de falar contigo, prazer enorme em conversar com você. E deixa eu te perguntar uma coisa. Jogando dia sim, dia não, e você tem falado do treinamento do Crespo, que tem funcionado, mas ainda assim é muito pouco tempo para treinar. Então eu imagino que alguma coisa que deixada pelo Fernando Diniz está sendo utilizada pelo Crespo. Aí eu gostaria que você falasse, por favor, o que foi o maior legado do Diniz que foi deixado, que o Crespo está sabendo utilizar nesse momento em que faz os treinamentos, mas não com a mesma sequência que seria mais interessante. Bom, os treinamentos, Celso, é muito parecido, né, também, né? O Diniz também é um treinador de muita intensidade nos treinamentos, né? Muito forte o treinamento do Diniz. Deixou, por exemplo, a confiança do jogador sair com a bola desde lá de trás. O Crespo também gosta disso, né? Então deixou esse legado. E o Diniz tem essa facilidade. Ele melhora todos os jogadores que trabalham com ele. Melhora muito, ele dá confiança, né? Então nós temos jogadores na nossa defesa que eles não se apavoram, eles sabem jogar. E sabem jogar porque tiveram o Diniz e agora tem um treinador também que aposta nisso, que deu sequência, né? Isso é legal no Crespo. Ele está dando sequência também ao trabalho do Diniz, né? Ele não está deixando de lado, né? Então ele insiste muito em sair com a bola, em jogar um bom futebol, em ter a posse de bola, né? E isso ele gosta muito. A diferença só, taticamente, é que eles jogam um futebol... O Crespo gosta de jogar um futebol posicional, que se fala hoje, na posição bem fixa, e o Diniz não. O Diniz é um treinador que gosta que os jogadores dele não tenham assim, uma posição fixa, se mexe demais, né? Então, essa é a diferença, mas a intensidade é muito forte dos dois no treinamento, entendeu? Ele está tendo tempo para treinar, tem uma comissão técnica muito competente que ele trouxe, professores, auxiliares, né? E que estão dando muito bem com os nossos, né? Eles também são muito fáceis de conviver, eles realmente estão... no CT está tudo muito, muito contente com eles, né? Então é isso, eles são muito... Agora, o legado que o Diniz deixou realmente foi muito grande, principalmente em termos de confiança para o jogador. O jogador nosso tem confiança em sair com a bola, o nosso goleiro tem confiança, porque o Diniz dava isso para o nosso jogador. Então, e o Crespo pouco a pouco está impondo a sua maneira de trabalhar, é um time que se posiciona mais, é um time que é bastante organizado, é um time que pressiona muito o adversário, que é o que nós queríamos, entendeu? Então, mas eles são parecidos, sim. Vampeta. Boa noite, professor Muricy. Tudo bem aí com a saúde? Tudo tranquilo? Tudo bem, tá tudo certo. Professor, poucos clubes no Brasil hoje, a gente sabe que eu gosto do futebol quando você consegue repetir a escalação. Por exemplo, o Flamengo, todo mundo sabe quem é o time do Flamengo. São poucos clubes, talvez o Grêmio uma vez ou outra. O Palmeiras roda muito também, né? Estou gostando no começo do Crespo, porque já está começando a ter o time, a gente já começar a escalar de cabeça, porque é o time com pouco tempo, né? A gente sabe que o São Paulo vai ter o Campeonato Paulista, Libertadores,
Copa do Brasil, que sexta-feira já vai sair o sorteio, o próprio Campeonato Brasileiro. E você, como foi 3 vezes campeão, né, brasileiro com o São Paulo, e já sabe o que é o Campeonato Nacional, com esse plantel que está aí, dá para chegar a fazer essas competições todas? Ou pensa em mais algum reforço? A gente sabe que o momento financeiro não é muito bom, ou vai se buscar mais jogadores na base? Bom, Vampeta, boa noite, é um prazer falar com você. Realmente, essa é a nossa grande dificuldade que nós vamos ter, porque é jogos seguidos, né? Jogamos essa semana todo dia, né? Então é a dificuldade também que o Crespo vai ter. Hoje eles viajaram para o Peru, são 5 horas de viagem. Agora já está diminuindo bastante a intensidade dos treinamentos, porque está jogando demais, né? E para ganhar o Campeonato Brasileiro, como você falou, você tem razão, se você não tiver um plantel, você não ganha. Porque não é só o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está com várias competições no meio, aí Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Paulista, então tem que ter um plantel, né? Agora, o que nós não podemos, né, Vampeta, nós contratamos jogadores pontuais, né? Claro, e jogadores que nós pudemos trazer, porque a verdade é que o problema financeiro nosso é grave demais, é gravíssimo, né? E também nós temos que deixar as portas abertas para os nossos meninos da base, entendeu? Se a gente começar a trazer muitos jogadores pensando, claro, nas competições que nós temos que ter, os meninos ainda não vão ter chance. E nós precisamos disso, nós precisamos. Para nós é muito importante, né, a base, né? Então nós estamos aí mesclando alguns jogadores que o Crespo pediu, um pouco mais de experiência, né? Benítez, o próprio Éder, Miranda. Mas a gente não pode passar muito de limite de contratações, porque senão a gente vai fechar nossas portas para os nossos meninos. Então, quando você não tem, o treinador é obrigado a pôr. E ele está olhando demais. Isso também é legal de parte dele, da sua comissão técnica. Está olhando demais os nossos jogadores da base, né? Logo, logo vai começar a surgir. Já surgiu o Thales agora, né? Que é um bom jogador, o Wellington. E vai vir mais. Tem o Sub-17 que ele está treinando toda semana com a gente, né? O próprio Sub-20. Então o trabalho está sendo muito bem feito, muito bem assim, conversado, a gente está com calma, com os pés no chão, né? Foi um bom começo, mas é só um bom começo, tem muita coisa para a gente ver ainda, mas já você tem razão, o plantel ele é fundamental para se ganhar um Campeonato Brasileiro. Miller, o nosso querido Muricy Ramalho. Boa noite, Muricy, prazer em falar contigo. Um dos muitos acertos do Crespo, na minha modesta opinião, foi o reposicionamento do Daniel Alves na lateral direita. Apesar de que o Paraguai e o Orejuela são bons jogadores, mas eu creio que outro acerto que eu gostei bastante foi o Nestor, né? No meio, ele não jogava com o Diniz, né? E com o Crespo agora ele é titular absoluto, pelo que a gente está vendo neste começo de temporada. Você pensa também assim que ele tem mais qualidade e velocidade do que o Luan, hein, Muricy? Bom, boa noite, Billy, é um prazer falar com você. Você tem razão. Agora o Diniz não pôs o Nestor para jogar, mas ele sempre falava desse jogador. Eu não conhecia assim, né? Aí ele falava assim, nós temos um volante que ele é diferente, nós estamos preparando ele, né? E o Crespo, desde o começo, quando chegou, vai jogar ele, acabou porque é o jogador que mostrou no treinamento que é diferente, né? Então, em relação ao Daniel, o Daniel é um jogador muito profissional, né? Você põe para jogar e joga. E tem o seguinte, joga e corre, e briga, né? A quilometragem dele é altíssima, a intensidade, nós vimos agora nesse jogo, ele de área pressionando os caras lá na frente, tanto é que saiu o gol, né? Eu acho assim, se ele, eu vi, parece que há muito tempo atrás, ele dando uma entrevista que ele jogaria assim a Copa do Catar, né? E que muita gente às vezes duvida, mas pelo que eu estou vendo no dia a dia, o profissionalismo dele, eu acho que ele dá para jogar. E nós temos dificuldade na seleção brasileira em relação a laterais, né? Então, se eu, né, na minha opinião, vendo assim de fora, ele querendo jogar a Copa do Catar, ele podia aproveitar para ficar assim um bom tempo aí também jogando na ala, né? Porque na seleção brasileira não se joga com linha de 3. Mas a linha de 4, quando ele jogava para dentro do campo. Ele é um armador pelo lado do campo. Ele não é um cara que vai para o fundo do campo. Não é um lateral que vai para o fundo, né? Então seria uma oportunidade. Eu também fiquei muito animado vendo ele jogar na lateral, cara. O cara realmente ele é diferente.
Em todas as posições do meu campo ele domina, mas porque ele é muito profissional, Miriam. É um cara que trabalha demais, tá todo dia lá, todo mundo sabe a dificuldade financeira que nós temos com ele, né? São Paulo deve um bom dinheiro para ele, mas ele não está nem aí, ele vai todos os dias, chega primeiro, cuida da parte muscular, treina muito, se cuida muito na parte alimentar. Então, para mim, na minha opinião, isso ninguém falou, nem o Crespo, nem ouvi ele falar também, né? Mas, na minha opinião, era uma oportunidade para eles voltar a jogar nessa posição e, com certeza, o Tite está olhando com carinho isso. Marcelo Bazejo. Muito boa noite, Muricy. Um prazer falar com você. Você, coordenador técnico do São Paulo, é claro que tem uma presença muito forte no time profissional, mas também vem sendo responsável por fazer essa ponte entre o profissional e Cotia. Cotia agora contando com o Alex, né, o técnico do Sub-20, e também com o Milton Cruz. Eu queria saber como que tem sido esses primeiros dias de trabalho aí do Milton Cruz e também do Alex, essa dobradinha, essa parceria que você também vem tendo com eles, como que vocês têm conversado e trabalhado aí nesse início de trajetória dos dois aí em Cotia. Obrigado. Bom, boa noite, é um prazer falar com você. O Alex realmente foi muito bom. O dia que eu conversei com ele, ali eu estava vendo uma oportunidade da gente formar um treinador mesmo, com as características do São Paulo, com a identidade do São Paulo. Ele aceitou esse desafio. Quando você conversa com ele, você vê realmente que o cara é muito inteligente. E levou ainda o PC, que foi técnico de futebol de salão, depois trabalhou na Ferroviária também, que foi campeão do mundo pelo futebol de salão, que é um cara também que conhece muito. Então, a gente está reforçando muito a base, né? Trouxemos o Biasotto, né? Que é um gerente geral, que também trabalhou em vários clubes, né? Ficou um tempo separado a base de Cotia com a Barra Funda, e isso não pode ser, então eu estou juntando bem as partes, ou seja, eu de vez em quando vou lá em Cotia também ver como é que está o andamento dos treinamentos, do trabalho, e também tivemos a oportunidade de levar o Milton para lá também, que tem um olho clínico, um treinador, um auxiliar também, assim, geral do clube, que pode trabalhar nessa função, porque conhece muito, né, de descobrir jogadores, né? Então, nós estamos nos cercando em todas as áreas de gente competente. É o que nós queremos. E a base, como ela é fundamental para a gente contratou o Alex e mais o PC e pusemos o Milton lá, porque, com certeza, vai nos dar realmente alegria e vai nos dar condição de trazer mais jogadores ainda, entendeu? Então, essa que é o pensamento nosso. Eu fui um cara muito a favor disso. Era um projeto que o Tele fez lá atrás comigo, ou seja, de me preparar. Claro que eu não vou fazer isso com o Alex, porque eu não vou estar lá no dia a dia com ele. Mas era um projeto de a gente fazer um treinador em casa, né? Como o Tele fez comigo. Então, a gente está tentando com o Alex e eu acho que nós começamos muito bem. Foi você que indicou o Alex, Muricy? Não, o Biasotto, que é o gerente geral, deu a ideia e de pronto eu queria falar com ele. Eu queria saber, como eu fiz com o Crespo, queria saber como é que era. E aí nós marcamos no CT um encontro, né? E aí pela conversa que nós tivemos, expliquei para ele o que nós queríamos de um treinador de base, né? E aí, cara, casou o nosso pensamento, o meu pensamento. Apresentei o projeto para a diretoria e realmente de pronto já também compraram a ideia. E é o que aconteceu. Uma conversa realmente muito franca de nós dois no CT, foi quando nós resolvemos trazer o Alex. Eu sei que você adora falar de futebol, a gente está te dando uma canseira, mas temos que aproveitar, Muricy. É sempre muito bom falar com você. Então, com a sua permissão, vamos dar mais um giro aí do pessoal. Chico Lang, mais uma pergunta para o nosso querido Muricy Ramalho. Bem, Muricy, eu gostaria de saber o seguinte: o São Paulo está jogando no 3-5-2. Esse 3-5-2 foi um esquema que você usou quando você foi tricampeão brasileiro. A minha pergunta é uma só. A ideia foi de quem? Foi do Crespo ou foi sua? Não, a ideia é do Crespo. Ele já veio com esse esquema tático que ele usou no Defesa e Justiça na Argentina, na Sul-Americana. Ele já veio. O que eu queria era um tipo de jogo, né, que representasse o torcedor. Ou seja, não vou me meter em esquema tático, né? Eu só ajudei um pouco, não o Crespo, mas o Visório no jogo contra o Flamengo, porque o Visório, ele também, na coletiva, ele falou isso, senão não estaria falando aqui agora, né?
Ele realmente me pediu uma opinião em relação ao jogo contra o Flamengo, e aí eu escolhi esse esquema, mas não foi interferência nem minha muito direta, nem do Crespo, né? Foi só uma opinião em relação ao jogo do Flamengo, que para nós era muito importante, né? Esse jogo, pela colocação na fase de grupo, pela parte financeira, por tudo, né? Então esse jogo era muito importante, por isso nós juntamos força, eu e Visola. Agora com o Crespo não, o Crespo já veio com esse pensamento, já nos pediu jogadores para desenvolver esse tipo de jogo. Trouxemos o Orejuela, que é um lateral, que é mais ala do que lateral, né? Então é uma coisa do Crespo que ele já trouxe da Argentina. Helena Júnior, mais uma pergunta para o Muricy Ramalho. Moura, São Paulo está jogando com 3 zagueiros, né? É coisa sua, né? Você que inventou esse negócio lá no tricampeonato brasileiro do São Paulo. Só que naquele tempo todo mundo jogava igual, jogava com 3 zagueiros também. Você acha que esse esquema ainda é funcional? Eu acho assim, Helena. Eu acho que ele tem que ter jogadores para desenvolver esse esquema. Ou seja, ele não pode ter 3 zagueiros que fiquem lá atrás dos 3 zagueiros, senão se torna 5. Ele tem que ter, como ele tem o Léo, que é canhoto, que já foi lateral, que ele apoia. Ontem mesmo ele foi na cara do gol lá do Palmeiras. Então, ele tem alas que são pontas mesmo, entendeu? E volantes que não são, assim, grandes marcadores, mas jogam, né? Então, depende disso. Agora, ele tem que ter, não pode ser um técnico de uma nota só. Ele não pode só jogar dessa maneira, porque daqui a pouco vão identificar e vão ter dificuldade. Ele vai ter um pouco de dificuldade, os jogadores. Então, ele tem que ter, e ele tem essa variação de mudar, né, para o 4-3-3. Que ele não tem assim tanto jogador pela beirada do campo, mas ele muda, já mudou algumas vezes. Então, essa coisa é importante no treinador, não jogar só de uma maneira, mesmo porque todo mundo estuda todo mundo. E daqui a pouco você não consegue jogar mais, entendeu? Então, e ele tem essa alternativa, né? Mas é um time realmente, você fala 3 zagueiros, mas se você vê, o São Paulo me parece que é o time que mais fez gol no Campeonato Paulista, né? Um time que agride muito. Só que ele agride de outra maneira. Ele agride com os 2 alas. Ele agride com os 2 volantes, entendeu? Ele dá liberdade para um zagueiro sair para o jogo. Então, é um esquema bastante ofensivo e é um esquema que você pode pressionar o adversário no campo dele, porque não vai sofrer contra-ataque. Porque tem 3 zagueiros bem posicionados lá, né? Então, isso é fundamental nesse esquema que ele está usando. Ô Muricy, eu tenho comentado aqui que dificilmente o Léo Pelé deixará o time. Claro que você não vai escalar o time, mas é uma observação que eu queria falar com você. Porque é muito difícil achar zagueiro canhoto. E agora que você tem que também ajudar a procurar jogador, não é uma coisa fácil achar jogador com a característica que o Léo tem, concorda? Concordo, nós temos lá um pessoal lá de análise. Eu fico muito tempo com eles, né? Todo dia eu chego lá e converso demais com eles para eles já ir no mercado, né? Procurar jogadores que o Crespo interessa, né? E um dos jogadores que nós mais procuramos, Flávio, foi o zagueiro pelo lado esquerdo. Porque ele queria esse tipo de jogador pelo lado esquerdo, canhoto, porque facilita, né, a saída de bola, né? Por isso que esse sim, eu dei uma dica lá atrás para ele, na hora de montar a estrutura de um time, não que o time quer jogar, mas jogadores na posição. Eu falei para ele do Léo, porque olha, ele falou, preciso de um zagueiro canhoto. Eu falei, a gente não tem zagueiro canhoto, mas nós temos um lateral que o Diniz já pôs de zagueiro canhoto, que é o Léo. E ele está adorando, ele está gostando demais do Léo, porque facilita, porque ele também sai pro jogo, né? Porque foi lateral, né? Então nós temos lá, todo dia eu chego lá, tem uma quantidade enorme de canhoto, assim, né, argentino. No Brasil não tem. Nós temos um garoto na base que nós estamos usando, treinando com a gente, só que ele tem 17 anos para 18, que é o Beraldo. Temos o Luizão também, que nós vamos trazer, que é canhoto, que eu quero que ele veja também. Porque os que tem, Flávio, é muito caro. É muito caro, porque não dá para trazer um zagueiro canhoto, mas mais ou menos. Então nós queremos trazer um zagueiro que possa jogar também no São Paulo, não só para trazer para satisfazer o técnico. Mas nós estamos atentos no mercado. Então é
É difícil, no Brasil é difícil, mas e fora o que tem é caro, mas nós estamos atentos. Pois não. Celso Cardoso. Professor Muricy Ramalho, é bom ver alguém que foi jogador, foi treinador, fazendo esse papel de dirigente. E a gente já está vendo aqui, não é nenhuma novidade do futebol brasileiro, já tem gente querendo a cabeça do Wagner Mancini no Corinthians, já teve protesto no Palmeiras, gente querendo a cabeça também do Abel Ferreira. Lá no Santos também já está um burburinho com o Ariel, que acabou de chegar, o Ariel Roland. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho se não existe a perspectiva de mudança nesse cenário, até porque você já foi treinador e sabe muito bem como é. Tá ganhando, tá tudo lindo. O Crispo tá ganhando, por exemplo, tá todo mundo apaixonado. Mesmo o trabalho sendo bom, se empatar uma, perder duas, já vão também começar a cornetar o Crispo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Então, isso é de uma situação que você tocou, você acha que é muito importante, né? Porque aí eu acho que é o trabalho do coordenador técnico. É o trabalho do cara que está lá no dia a dia, vendo o que está acontecendo. Vai chegar momentos mesmo, como você falou, você tem razão. Agora está tudo bonito, está tudo beleza, estamos ganhando, está tudo ótimo. Né? Isso é importante, volto a falar da confiança. Mas o mais importante para mim, porque está no começo do trabalho, é o que eu estou vendo no dia a dia. Isso é importante. Então amanhã, claro, vai haver uma crítica ali, a outra, vão pedir sempre a saída, como estão acontecendo agora, né? Como treinadores eu não posso comentar, porque é outro time, né? Mas o meu eu posso comentar. E isso foi uma coisa que desde o começo eu falei com o pessoal da diretoria, né? É uma área que eu preciso estar na frente, né, das coisas, né? Porque às vezes chega uma opinião de várias pessoas, né? E aí dizem, Muricy, nós precisamos tirar esse treinador. Eu falei, não, calma. Eu estou vendo o dia a dia. Esse dia a dia que o cara faz, ele pode recuperar, tranquilamente ele pode recuperar, porque ele trabalha muito. Então tem que acabar esse negócio. Perdeu, tem que tirar, faz pressão, entendeu? Nós temos que saber se o cara é bom ou não é bom. Né? É isso que é importante. E até o momento, o Crespo está convencendo. Ele perdeu o jogo lá contra o Novo Horizontino e tudo bem. Perdeu porque está no começo do trabalho, né? Mas o que a gente não pode é só analisar isso. Ganhou, está tudo certo. Perdeu, está tudo errado. Isso não existe, pô. O que nós temos que saber, principalmente na minha área, eu quero saber se o treinador é bom ou não. E se a comissão técnica dele também é boa ou não, ou se trabalha ou não. Isso, para mim, é o que mais me interessa. Porque vai acontecer, agora nós estamos tudo bem. Mas daqui a pouco, como você falou, Celso, é tantos jogos, é tanta competição, que vai chegar um momento que não vai ter tanto resultado como está. Tomara que não, tomara que demore bastante essas vitórias, né? Mas eu posso falar da minha opinião, eu acho um absurdo, né, o que fazem. Porque se analisa só no dia do jogo. Tem que ganhar, é mais importante? É muito importante. Porque o futebol só trabalhar legal e não ganhar também não serve. Mas não pode ser comecinho de trabalho já uma pressão sobre o treinador, né? Perfeito. Vampeta, mais uma pergunta para o nosso querido professor Muricy Ramalho. Professor, o São Paulo, né, ele é um clube que vende bem, né? Ele vendeu o Antony, o David Neres, estão lá no futebol holandês, vendeu o Breno, vendeu o Elinho agora também para o Red Bull Bragantino, né? O Igor Gomes, você falou que se ele pisar na área, eu acho que vai ser o próximo, e o próprio Nestor. Já está pensando em peça de reposição, que a qualquer momento você pode perder esses jogadores que precisa fazer caixa, né? A gente sabe da dificuldade financeira, não só que o São Paulo passa, como a maioria dos clubes do Brasil, né? Você tem toda a razão, Vampeta. Não tem como a gente não olhar esse mercado, porque é o que nós precisamos, rapaz. A gente achava que estava ruim, mas não estava ruim, estava muito ruim. Estava muito ruim. A gente sabia que a coisa não estava legal, a gente sabia o que ia encontrar, mas realmente não é fácil o que nós estamos fazendo, né? Então, não tem outra saída, Vampeta, não tem outra saída, senão a gente, infelizmente, se desfazer, às vezes, até de um garoto que pode, na frente, até ser mais, né? Ganhar títulos no São Paulo primeiro, para depois sair, né? Mas não tem jeito, a situação é muito complicada. Então, às vezes, os jogadores que nós temos, e você falou dois aí, tem o Luan também, Vampeta, que daqui a pouco os caras estão em cima, entendeu? Porque são jogadores que chamam atenção, né? São muito jovens e jogam como pareciam experientes, né? São jogadores de técnica muito boa, refinada, né?
Então, você tem razão. Esses caras, o mercado já está de olho. Agora, era uma coisa que antigamente São Paulo fazia muito bem comigo e com o Milton Cruz. Porque nós sabíamos que ia perder 3 ou 4 jogadores, porque o time ganhava e se valorizava muito, né? E a gente ia no mercado 6 meses antes também para buscar, né? A gente tinha facilidade para buscar os jogadores, porque todo mundo queria vir para São Paulo, né? Hoje a gente está com muita dificuldade sempre na parte financeira, mas nós estamos atentos ao mercado, ou seja, a gente sabe que a gente pode perder esses jogadores que você falou, mas a gente já está pronto para repor. Legal. O Miller vai fazer mais uma pergunta e daqui a pouco o Garrafa vem com mais uma pergunta para a gente liberar o professor Muricy. Pois não, Miller? Muricy, o Gabriel Sara, ano passado, ele jogou pouco no meio campo, corria, mas corria muito errado. Eu tenho a opinião seguinte, que se o Crespo utilizá-lo na lateral esquerda, eu acho que ele vai se dar muito bem. O que você acha dessa opinião, Muricy? O que eu acho, Miller, que quem conhece futebol conhece. Você parece que está vendo o treino do Crespo, entendeu? Ele já pôs o... É como ninguém pode ver treino, né, Miller? Então o que acontece? Ele já pôs o garoto lá, sim. Nesse sistema de 3 zagueiros, Miller, você sabe que se você pegar um bom meia, por exemplo, no meu time, jogava Souza e jogava Jorge Wagner, são 2 meias, jogava na ala. Eu lembro. Né? Lembra? Então, o que acontece? Ele já pôs o Sara lá para treinar, cara. Você tem razão e parece que tá vendo o treino. Ele pôs o Sara para treinar, para ser o cara que começa pelo lado, às vezes, Miller, depois vem para dentro também. Ele vem por dentro também como meia, entendeu? Então, você tem razão, ele já está testando. É que o Sara agora está no departamento médico, ele machucou um pouco, e aí não está treinando, mas ele já pôs no treinamento várias vezes o Sara. Garrafa, mais uma pergunta para o Muricy. Muricy, você novamente virou vidraça. Até pouco tempo você era pedra, né? Agora você está do outro lado aí. E quando o São Paulo contratou 6 reforços, na sua maioria todos jogadores acima dos 30 anos, a crítica, de um modo geral, começou a falar: o São Paulo está montando um time sub-40, né? Fala pra gente o porquê dessas opções, e são opções que me parecem boas, né? O Miranda já vai dar resultado já, enfim, mas fala um pouquinho pra gente o porquê o São Paulo optou por esses jogadores acima dos 30 anos, Muricy. Então, Garrafa, mas nós trouxemos também a Orejuela com 26, com 24 anos, nós trouxemos o Benício com 26, né? Não são todos assim, como falo. E se você for ver a média nossa, ela é muito baixa, cara, porque a gente tem muitos jogadores jovens, entendeu? Então, e todos os jogadores que nós estamos trazendo, desses que você falou, é tudo jogador que estão bem fisicamente, senão a gente não traz, né? Que no caso o Éder, que jogou muitos anos na Itália, jogador que tem um começo muito bom, jogador que se mexe demais, é experiente, mas tem velocidade ainda, entendeu? Então não é bem assim, a gente não foi no mercado não para buscar só jogadores dessa idade, né? Trouxemos Orejuela e Benítez, por exemplo, que são jogadores muito jovens, né? Trouxemos o Bruno aí, o Bruno da Ponte Preta também, agora, um jogador novo demais também, então é uma mescla. Nós temos muitos jovens e se você pôr aí no papel a média do São Paulo, você vai ver que é muito baixa. A última pergunta para a gente liberar o Muricy, agradecendo muito essa gentileza de estar conosco. Marcelo Bacejo. Muricy, você que está nos bastidores do São Paulo pode falar melhor do que qualquer um. O Kaká, ele vem fazendo uma espécie de estágio aí no São Paulo, né? Vem se preparando também para ser dirigente. Como que anda essa rotina do Kaká? Porque nas redes sociais, as postagens do São Paulo, não há qualquer presença do ex-jogador. O Kaká também não costuma postar nada sobre o dia a dia dele no São Paulo. Ele vem trabalhando diariamente. Como tem sido essa participação do Kaká nos bastidores do clube? Olha, eu acho assim, que ele deve ter recebido um convite do presidente, mas ele conversa mais com o presidente, mais em termos de Morumbi mesmo, entendeu? Na Barra Funda ele não vai, porque ele não tem essa obrigação, nessa rotina, né? Mas nós estamos trazendo gente, né? Igual o Zete também. Zete hoje está trabalhando em Cotia, ou seja, ele está sendo o professor de todos os professores de Cotia de treinador, sabe? É o coordenador dos treinadores dos goleiros, está melhorando os goleiros. Então nós estamos trazendo tudo cara diferente. Além do Zete ser
foi um grande goleiro, é um grande caráter, um grande treinador de goleiro, ele é uma referência, ele é um ídolo, é um cara que agrega muito. E o Kaká, então, nem se diga, né? É que o Kaká, claro, tem seus compromissos, né? Então não dá para ele estar com a gente toda hora. Mas no Morumbi ele sempre conversa com o presidente, né? Sempre tem alguma coisa assim, de opinião. Por exemplo, nós pedimos opinião sobre o Crespo, que ele jogou com o Crespo, né? Então é para saber como é que ele era, assim, no dia a dia, como pessoa e tudo, né? Então são pessoas que nós estamos trazendo, além de ser profissionais corretos, né? São caras que conhecem muito de futebol e isso está ajudando bastante. Muricy Ramalho, muito obrigado por nos atender, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas colocações. A gente adora falar de futebol com você e ficamos muito gratos quando você pode nos atender. Obrigado, bom final de domingo para você. Bom, Flávio, prazer falar com você, com todos aí da mesa, com todos em casa que trabalharam. Você sabe que para mim é um prazer e gosto de ficar falando de futebol até amanhã, você me conhece, né? Mas, olha, foi um prazer falar com vocês mesmo e mandar um abraço a todos os torcedores do São Paulo. Eles podem ter certeza que a gente está trabalhando forte. Eu sou vidraça, mas sou com maior satisfação. Larguei lá, estava morando na praia, larguei a minha tranquilidade aí na TV também, né? Mas porque eu Professor, aquele polícia mandou um abraço, hein? Ô Vampeta, mas os caras são folgados também. Os caras começam com uma coisa e quer mudar assim do dia pra noite. Não é assim não, cara. Tem que avisar, cara. Concordo também. Valeu, Muricy. Obrigado. Um abração pra você. Saúde. Tchau. Um abração. Valeu. Também. Meu caro Celso Cardoso, o Santos jogou agora há pouco? Jogou. Vamos ver os Tem aqui lances. Santos e Internacional de Limeira. Vamos lá. Vamos começar já com o gol do Santos aos 16 minutos. Quer dizer, assim que a bola rolar na nossa tela aqui. Foi né? foi um time bem reserva do Santos. Foi. E o Santos... Olha a bola. Olha lá. Vamos lá, 16 minutos, né? Lucas Lourenço cobriu o escanteio na pequena área. O Robson subiu para cabecear e o goleiro Rafael Pim saiu para afastar, não achou nada. A bola bateu no David para entrar. Gol de David Santos, 1-0 na Vila. Aí o gol da Internacional de Limeira, o Elácio Córdoba intercepta o passo no campo de ataque. Falha do goleiro em Celso. Tocou para o Rondrinelli no meio, camisa 10 encontrou o Lucas Batistinha na área, que mandou para dentro. O zagueiro estava na bola. Segundo tempo já, aí o lance de expulsão, o volante do Santos, o Elácio, né, o Guilherme Nunes, fez a falta no Elácio, foi expulso, cartão vermelho para ele, portanto. E depois foi consultar o VAR, o árbitro, né? Depois dessa entrada. E o jogador do Santos expulso. Pois é. E mesmo assim o Santos conseguiu o gol da vitória aos 41, Soteldo cruzando na área. O Bruno Marques se esticou para finalizar e marcar. Gol de Bruno Marques, portanto, Santos 2, Internacional de Limeira 1. Perfeitamente. Resultado 1 para o Santos, que dos 4 que faz pior campanha no Campeonato Paulista, mas indubitavelmente o foco está mesmo na Libertadores da América, o que interessa para o Santos. O Santos joga nesse meio de semana contra o Barcelona de Guayaquil. Algum risco? Terça-feira. Quinta-feira? Terça-feira. Algum risco? O jogo é aqui, né? Aqui. Não, nenhum risco. Encara bem. O Santos é muito forte na Vila. E o Rolando está levando o Campeonato Paulista para ele com base. Eu acho que está correto. Toda base. E é isso, está correto e está indo, vai se classificar. Está perfeito. Aí o Nova perdeu da Ponte por 3-0. Acontece, faz parte. Estava a base toda também. Grande coisa, né? Nossa, que coisa. A garotada do Santos é muito boa, Flavito. Tecnicamente falando. Eles são jovens, mas são muito bons tecnicamente. A qualidade é muito boa. Então, o Santos com certeza é favorito e vai vencer. Tem o Palmeiras também que jogou? Tem o Palmeiras aqui também, Então vamos lá, Palmeiras jogou. Mais fácil. Vamos lá, Celso. Palmeiras e Botafogo, lá em Ribeirão Preto. Primeiro tempo foi 0-0, né? Querida Ribeirão Preto, pois é. O Wesley, aos 6 minutos foi lançado e chutou para fora. Foi o primeiro grande lance aí do Palmeiras. Depois, aos 16 minutos, o Lucas Esteves chutou e o goleiro Igor espalmou. Palmeiras também só com reserva. Só com reserva Só também. o Vinhas que aos não vai 40, jogar. o Wesley chutou para fora, a bola passou à esquerda do gol. Esse moleque joga muito, Wesley. E no segundo tempo, foi o Gabriel Silva que pegou uma sobra na área e chutou por cima. Mas ficou nisso. Palmeiras 0, ou melhor, Botafogo 0, Palmeiras 0. Então, o Palmeiras jogou com o time todo reserva, só jogou o Everton e o Vinha que não vai jogar, foi expulso contra o Defesa e Justiça. E o Wesley que é bem... Mas todo mundo novo aí, todo...
Tudo da base, né? O Palmeiras, ele está sendo vítima de muita pressão, de muito barulho e tal. O que vocês acham disso, hein? Eu acho um absurdo. Sinceramente, eu acho um absurdo. Palmeiras ganhou na temporada passada Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores América. 3 títulos num ano. Celso, não tinha essa disputa, né, de campeão de Supercopa. Recopa. Surgiu, não tem nem uns 5, 6 anos isso, né? Não, e aí a cobrança por causa disso que perdeu. Que diferença O grupo do Palmeiras é Defesa e Justiça, Universitário, Independente de Vale, como a gente já falou. Do grupo equilibrado. Chatíssimo. Exatamente. Porque são os 2 últimos campeões da Sul-Americana. O que a gente E aí estão os jogos, ó. Você vê que o Muricy entrou aí agora falando que o São Paulo já viajou, né? São Paulo já está lá, porque o São Paulo joga terça, o Palmeiras joga quarta. Então o Palmeiras ainda está aqui hoje. Mas porque ele vai jogar um dia depois, né? A principal comida do Peru é ceviche, né? Ceviche. Tem o pisco sour também. O Palmeiras vai se dar bem. Com tudo. Eu não posso. Acredito. Eu não posso. Ele não fez ceviche. Não. Nos últimos tempos, o Palmeiras é especializado em ceviche. Agora ele chega lá na condição de campeão da Libertadores. Agora, Flavito, pra mim, o adversário mais difícil aí, não é nem teoricamente, na praticidade mesmo, Independente do Vale. Time bom. É bom mesmo. A molecada tem qualidade também muito boa. É o único adversário que vai... Então, mas você acha que o Defesa não pode complicar de novo? Pode. Defesa e Justiça? Principalmente lá. Ele é enjoado, né? Muito enjoado. Mas é aquilo que o Celso falava, né? O Crespo deixou praticamente o time inteiro. E já se conhece, né? Acabaram de jogar aí pela disputa de um título, né? Vem com bagagem a Defesa e Justiça. E com confiança. Ele acaba de ganhar a Sul-Americana e é campeão da Supercopa, né? Da Recopa Sul-Americana. Da Recopa Sul-Americana. Quer dizer, vai embaçar o Palmeiras. Agora, e essa pressão? Até onde vocês acham que vai? Eu penso assim, ó, eu não sei se você concorda. Vamos supor que você chegasse pro torcedor do Palmeiras, ele chuta, aparece um gênio. Aí o gênio fala assim, o seguinte, tem 4 títulos para disputar, você pode escolher 2. Só vai ganhar 2. Aí põe lá, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa e Recopa Sul-Americana. Qual vocês acham que a torcida ia escolher? Mas esse gênio... Ele ganhou o que tinha que ganhar, esse gênio nem com qualquer... Nem que é Aladim. Aladim que tinha, né? A lâmpada que tinha, né? Né, menino? Você que é mais novo. Lâmpada de Aladim. Lâmpada de Aladim, né, Marcelo? Pra você chegar na Supercopa, você tem que ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Nem o gênio. Eu acho que tem 2 elementos aí que complicam. Se não ganhar esses 2, não chega. A Libertadores... Pois é. Mas eu acho que é o seguinte, o que pega pro palmeirense é a história do Mundial. Não tem jeito. Não ganhou o Mundial. É como se nada que tivesse sido feito. Não ganharia o Mundial. Ele podia ir pra final e ia perder do Bayern de Munique. É impossível ganhar. Foi lá, não ganhou o Mundial. Ainda mais agora que você falou que se tiver mesmo essa liga aí que os caras estão tentando fazer da Europa, pois não vai sobrar ninguém. E outra coisa, o time do Palmeiras, e aí eu concordo, tá jogando mal. Essa é a realidade. O Palmeiras tem jogado mal, mas não é de agora. Desde a temporada passada. O Palmeiras fez que jogos bons. Com o River lá, um contra o Corinthians. A própria final da Libertadores ganhou na última bola. Os caras tiraram o Luxemburgo porque porque estava jogando mal, mas não era por causa do resultado. O Luxemburgo foi primeiro. As críticas ao Abel não mudou muito, não. Não, as críticas ao Abel, eu acho que elas são justas na maneira de jogar o time. Genial. Não quando sei. estava ganhando? Eu nunca vi e avião, e foi homenageado pelo governo português. O futebol tem as suas vertentes presentes. A vitória ganhou 2 títulos, mas perdeu 2 títulos. Aí. Deixa eu colocar mais um grande craque nessa parada para discutir com a gente. Vamos colocar o Emerson, jogador de seleção brasileira, jogador internacional nessa roda. Primeiro, antes de mais nada, te saudando e agradecendo muito por estar com a gente. Boa noite, Emerson. A todos, que timaço, hein? Pô, eu ficaria aqui escutando vocês a noite inteira sem problema. Que time, hein? Ô Emerson, você tem muita vivência na bola. E você, por certo, acompanhou essa passagem do Abel Ferreira, que chega, não era um cara muito conhecido, de repente ganha 2 títulos, vira um herói, e agora já estão pichando o muro e querendo a cabeça do homem. É assim no mundo inteiro, meu caro Emerson? Eu acho que é um pouco no nosso país, né? Acho que no Brasil a gente tem sempre uma cobrança muito forte. E a gente sabe que existem muitos times no Brasil,
com capacidade de ganhar competições, mas a gente está sempre cobrando, né, o título. E não vai ser diferente com o Palmeiras, né? Principalmente por tudo que o Palmeiras vem fazendo, pelo investimento também, né, que fez nos últimos anos. Então, acho que a cobrança ela é baseada nisso, né? E também nos títulos, né, que o Palmeiras teve. Enfim, então, eu acho que os treinadores têm que se acostumar com isso. O nosso país realmente exige. E o Brasil, eu acho que ele é diferente, sim, se nós formos comparar um pouco com a Europa, né? A Europa, o treinador, vamos dizer que ele tem mais tempo, assim, para trabalhar. As críticas demoram a chegar, vamos dizer assim. O Emerson, o que você está fazendo e onde você está morando? Então, eu estou morando hoje nos Estados Unidos. Inclusive, o Vampeta já me fez uma visita aqui, um tempo atrás, antes da pandemia. E, na verdade, quando eu vim para cá, eu vim com um projeto também para trabalhar no futebol. Então, estou conhecendo ainda o terreno americano, que é muito diferente do nosso trabalho no Brasil. As coisas aqui funcionam diferente. Então, na verdade, eu estou nesse tempo fazendo algumas análises, tenho alguns projetos em mente aqui também, mas que ainda não andaram. Então, com a questão da pandemia também as coisas pararam um pouco. Então, é só questão de tempo assim para dar continuidade na minha área, que é a área do esporte. Então, eu espero que esse ano a gente já consiga fazer algo aqui no meio do esporte. Você já foi vacinado, Emerson? Então, eu na verdade fiz 3 vezes uma tentativa de vacina aqui, mas a vacina que nós queríamos aqui em casa acabou sendo cancelada, então nós estamos esperando um pouquinho. Vamos ver se daqui a pouco aí a gente consegue fazer a vacina, mas está praticamente todos vacinados aqui, então a gente vê que as coisas avançaram muito aqui nos Estados Unidos. Que legal, vamos colocar todo mundo na hora que todo mundo quer falar rapidinho com o nosso querido Emerson lá dos Estados Unidos. Chico Lang, o Emerson, que você conhece também, participou de várias coberturas com o Emerson. Meu caro Emerson, antes de mais nada eu quero te pedir desculpa, cara. Faz muito tempo que eu estou para te pedir essa desculpa. Você se lembra que você foi cortado na Copa de 2002 porque você bateu o ombro na trave direita no primeiro chute a gol que deram no treinamento, né? Você improvisado de goleiro. E você acabou sendo cortado por isso e chamado Ricardinho. E adivinha quem deu essa ideia para o Luiz Felipe Scolari? Fui eu. Eu dei essa ideia. Eu falei para ele, ô Felipão, se machucar o primeiro goleiro, o segundo goleiro, quem é que entra no gol? Aí eu falei, bota o Edmilson. Mas ele escolheu você. E você, naquele lance lá de azar, deu baita de um azar, era uma Copa perfeita para você jogar. Então, cara, olha, fiquei 2 dias sem dormir, fiquei procurando seu telefone para te pedir desculpa, mas agora eu encontrei a oportunidade, cara. Então, olha, juro por Deus, eu fiz por a maior boa fé do mundo, entendeu? Mas acabamos dando azar. Então, minha pergunta eu troco por essa desculpa. Que isso. São coisas do futebol, né? Da mesma forma como eu fui em 98 para o lugar do Romário, o Romário se machucando, eu acabei indo para o lugar dele, acabei saindo com outro companheiro, né? Claro que fiquei muito triste, realmente, fiquei muito chateado, porque me preparei muito para aquela Copa do Mundo. Acredito que eu estava também num momento muito bom da minha carreira e era o capitão daquela equipe, então acho que assim, as coisas estavam andando, mas são coisas do futebol, né, que a gente não espera. Então, como eu disse, da mesma forma como eu fui para o lugar do Romário, acabei saindo também num episódio 2 dias antes da nossa estreia. Então, isso faz parte do futebol, mas pode ficar tranquilo. Era para acontecer. Obrigado. Está desculpado, Chico. Fica tranquilo. Mestre Alberto Helena Júnior pergunta para o grande Emerson, gente da melhor qualidade, um baita jogador de Copa do Mundo. Grande Emerson, um grande abraço para você. Você está aí nos Estados Unidos, né? Estou nos Estados Unidos. Me diz uma coisa, só para tirar uma dúvida. Como é que foi o Pato aí? Estreou outro dia e parece que ele se machucou e tal, mas jogou bem, não jogou? O que é que dizem dele aí? Então, eu vi algumas coisas, tá? Eu não acompanhei essa estreia dele.
Mas eu vi assim algumas notícias, inclusive falando que ele acabou jogando bem esse primeiro jogo, né? Que ele fez uma boa estreia. Se eu não me engano, até ganhou um prêmio do jogo, né? Então eu vi algumas fotos assim após o jogo e parece que ele fez uma boa estreia. O Brenner fez um gol na estreia com o Cincinnati, que foi uma coisa bem legal também. Osmar Garrafa, Emerson com a gente. Opa, tá bom. Enquanto a gente acerta com Garrafa, eu sei que você não gosta muito. Tá ok? Tá ok. Não, tô dizendo o seguinte, que é muito legal a gente ter o Emerson aqui no Mesa Redonda. E naquela Copa do Mundo em 98, quando o Emerson acabou indo para o lugar do Romário, a gente acabou indo no mesmo voo para Paris, e o Emerson, né, marcou a sua presença numa oportunidade, como destacou o Chico, em outra oportunidade acabou sendo cortado. E em 2002 e 98, seleção brasileira, quando se falava de seleção brasileira, quando a gente via a seleção brasileira em campo, era quase que meio uma dúvida de quando será que a seleção brasileira vai ganhar. E hoje a gente joga com seleções de um poderio muito fraco e a gente não tem nem certeza se a seleção brasileira vai ganhar. O que acontece com o futebol brasileiro? É falta de qualidade técnica? Qual é o problema que passa pelo futebol brasileiro que hoje a seleção ela não é apontada como a principal seleção do mundo? Ela é sim pela sua história, pela sua trajetória, mas tecnicamente eu não vejo dessa forma. Um abraço, Emerson. Abraço. Bom, eu acho que, claro, as coisas mudaram muito, né? Muito, vamos dizer assim, da nossa geração, né? E eu acredito que hoje a seleção brasileira, ela perdeu um pouco aquele respeito, né? Que no passado nós tínhamos. No sentido que os jogadores, quando eles estavam na Europa, eram praticamente todos protagonistas, né? E eu acho que isso faz a diferença, porque hoje a gente vê que são poucos jogadores, tirando o Neymar, que é uma exceção, né? E, tecnicamente a gente sabe da qualidade dele, tirando hoje o Casemiro também, né? Que é uma referência no Real Madrid. Eu acho que são poucos hoje jogadores que representam a nossa seleção que acabam virando protagonistas nas suas equipes. Então, isso acaba perdendo um pouco aquele respeito que a nossa seleção tinha quando entrava em campo, né? Eu lembro até os meus próprios colegas, né, de Itália, quando eu joguei no Milan, quando eu jogava na Juventus, falava com os italianos e eles falavam muito disso. Pô, jogar contra o Brasil é difícil. Imagina o Ronaldo, bola de ouro, o Rivaldo, bola de ouro. Aí jogava contra o Kaká. Então, assim, tinha um respeito maior, que eu acho que nós ainda não conseguimos conquistar com essa nova geração. E isso conta muito. Isso conta muito no jogo, né? E eu acho que isso mudou um pouco daquela geração que nós tínhamos. Já que você citou Europa, agora há pouco foi apresentado o projeto da Superliga, lá 12 times querendo separados, né, fazerem uma liga separada que cobriria a vaga da Champions League. E aí, passando pela Juventus, que você conhece também, Juventus, Milan, Inter, os 6 grandes times da Inglaterra, os 3 grandes times da Espanha. Você acha que isso pega? Está uma guerra UEFA contra os grandes clubes lá, Emerson. Mas essa guerra sempre existiu, né? Uma querendo ser melhor que a outra. A gente sabe que isso é sempre uma briga. A gente sabe que a Champions League é uma competição muito importante para os clubes europeus. A UEFA Champions League, ela é considerada, vamos dizer, que a segunda divisão aqui das competições europeias. Então, tem sempre uma briga para ver quem é que faz, vamos dizer, que melhor essas competições. Então, isso é uma coisa que já na minha época a gente já estava acostumados, mas vamos ver, né, o que vai acontecer, principalmente com essa questão de calendário, que a gente sabe que hoje o calendário do futebol está muito apertado, né, com muitos jogos, com seleção também. Então a gente vai ter que ficar de olho aí para ver o que eles vão conseguir fazer para que melhore também o futebol, né, para que o jogador também não tenha tantos compromissos e também não consiga render, porque a gente sabe que muitos jogos também isso atrapalha no rendimento do atleta. Celso Cardoso. E aí nos Estados Unidos, como é que você avalia essa organização do futebol, Emerson? Primeiramente, boa noite, desculpa, seja bem-vindo à Mesa Redonda. Aí também, agora, pelo horário, você está nos Estados Unidos, em que lugar? É noite também, né? É noite.
Eu estou com 1 hora menos. Então, como é que você avalia a organização do futebol? Que a gente sabe que a pandemia deu uma parada em tudo, né? Dificultou um pouquinho esses 2 últimos anos, mas você vê com uma força. Você acha possível, por exemplo, também uma liga, quando eu falo não norte-americana, mas americana, fazendo uma união de todos os grandes clubes de América do Sul, América Central e também dos Estados Unidos? Eu acredito que vai demorar um pouco isso, porque a gente sabe que a MLS, né, que é a principal liga aqui, é uma liga privada. Então, as equipes, elas jogam nessa liga todos os anos, então elas precisam do aval ali da organização para entrar. Então, aqui a gente não tem aquela situação nossa que nem no Brasil, de equipes que caem, equipes que sobem. Então, isso eu acho que dá uma maior tranquilidade, né, para as equipes se planejarem. A gente sabe que tudo é feito nos Estados Unidos por entretenimento, e mais do que a competitividade. Então, eles estão começando já a ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de competitividade no soccer, no futebol. Mas ainda falta muito. Eu acho que para fazer uma comparação aqui com a Liga Americana, com uma Liga Europa, até com o nosso futebol brasileiro, mas pouco a pouco eu acho que eles estão tentando fazer algumas mudanças para que também a Liga Americana se torne uma liga referência, né? Até porque os investimentos aqui são altos, as estruturas são muito boas, então eu acho que precisa mudar um pouco a mentalidade só para que chegue também a um nível alto como o nosso futebol no Brasil, como o futebol na Europa. Ô Emerson, eu sei que você não gosta muito desse cara, mas faz parte do programa, então ele vai te fazer uma pergunta. Fala, Vampeta. Fala, dedão. Dedão, é jagunço. Não falta apelido pra ele, viu? E o Emerson, assim, eu agradeci muito a Gazeta aqui quando minha filha fez o transplante de coração. Né? E o Emerson mora lá em Miami, a gente estava se encontrando direto. Né? Eu saía em algum momento saía do hospital, encontrava, a gente jogava uma bola lá até. E o Emerson agora está na igreja, né? Vinha me dar conselho. Eu digo, agora que parou de jogar, ele ir para a igreja. Faz que nem o Miller. Quando estava em atividade, que era para ir para a igreja, não ia. Aí, agora que parou, está na igreja, vinha, me chamava, terminava o rádio. Digo, vamos tomar um gelo, que gelo, rapaz, quando eu estou na igreja. Eu digo, mas como você está na igreja agora? E eu tive a oportunidade de jogar 48 jogos com a camisa da seleção. E sempre ao lado do Emerson. Acho que de 48 jogos, joguei umas 40 partidas ao lado do Emerson, ele com a 5, com a 8, fomos campeões da Copa América, seria o capitão, né, na Copa do Mundo 2002, o Rivaldo arrebentou com ele, infelizmente, o Rivaldo. E tem várias histórias engraçadas, né, Flávio? O Emerson foi na roda. Foi na roda. E tem uma história muito engraçada que ele conta, que a gente concentrava junto no mesmo quarto, tudo. Conta como foi você indo em 98 para bater o pênalti. Na hora de escolher quem ia bater o pênalti. Na disputa contra a Holanda. É verdade. Mas antes disso eu vou falar. Eu acho que o Vampeta... Olha, minha filha tá, graças a Deus, super bem. Ele jogou comigo, realmente. Aí nós tivemos a possibilidade de jogar juntos. Por isso que eu tenho até hoje uma dor nas costas aqui. A ficar correndo para ele no meio campo. Então, essa dor aí até hoje. Mas essa história da Copa do Mundo de 98 foi muito engraçado, porque chegou nos pênaltis, né? E eu nunca imaginei que eu pudesse bater um pênalti na Copa do Mundo. Até porque, chegando pro lugar do Romário, eu era um dos mais jovens, eu acho que só tinha o Denilson, depois era eu, depois o Zé Roberto. E nós estávamos ali no meio, todo mundo, e o Zagallo chegava para conversar com todos os jogadores. Quando ele olhou para mim, ele falou, você vai bater o pênalti. Eu olhei para ele e disse, você vai bater um dos pênaltis. E ali eu já comecei, né? Jesus, né? Pô, tem que bater esse pênalti aqui contra a Holanda, uma semifinal, 20 anos de idade, realmente passou muita coisa na minha cabeça. E quando nós estávamos lá no meio do campo, né, e os 2 primeiros bateram do nosso time, se eu não me engano, foi o Ronaldo e o Rivaldo, fizeram, os 2 da Holanda também, aí foi o Emerson. Eu acabei batendo aquela caminhada até a marca do pênalti ali, é inesquecível, né? Porque passa muita coisa na cabeça da gente e a gente sabe a responsabilidade de bater um pênalti numa Copa do Mundo. Eu acabei fazendo e após o meu pênalti a Holanda errou. E aí nós voltamos ali para o meio campo, né? E o Denilson tinha que bater o último.
E era muito engraçado que o Denilson ficava no meio do campo, tomara que eu não bata esse pênalti. Ele ficava falando, ó, para não bater o pênalti que ele estava aí. Depois acabou que o Tafarel pegou, ele não bateu. Mas a gente vinha assim com uma preocupação, todos nós, imagina, né? Bater um pênalti numa semifinal de Copa do Mundo, mas foi muito engraçada a reação do Denilson, porque ele ficou ali fazendo as orações dele, tomara que não chegue a minha vez aqui e tal, e realmente não chegou, que o Tafarel pegou e acabamos passando ali naquele jogo espetacular que foi o Brasil-Holanda. São jogadores que contam histórias maravilhosas de lá dentro, que a gente só fica sabendo nessas resenhas. Tem mais um pouquinho, só mais 2 perguntas de feras que você gosta muito. Mais um homem de Copa do Mundo, mais um campeão. Miller conversando com o Emerson. Boa noite, Emerson. Prazer falar com você. Boa noite, Miller. O gênio Paulo Roberto Falcão, ele me disse uma certa feita que o jogador para, mas ele dificilmente ele tira a chuteira do pé, né? Então, como você já parou, né, infelizmente, eu quero saber se você pretende ser treinador ou diretor de futebol. Qual é a sua perspectiva aí na carreira aí dentro do futebol ainda? Então, Miller, quando eu parei, eu acabei estruturando um clube de formação na minha cidade natal, no Rio Grande do Sul. Eu trabalhei por alguns anos, mas aí eu vi um pouco assim da dificuldade que é, né? A gente trabalhar no futebol brasileiro, principalmente um clube de formação. E aí foi quando eu decidi de vir para os Estados Unidos. Até em função mesmo dessas dificuldades, né, de entender que trabalhar no Brasil não é fácil. E aqui, com certeza, tentando sempre ficar na minha área. Eu gosto muito da área de gestão, né, eu nunca pensei em ser treinador, até mesmo pela rotina, também pelo processo das coisas, né, vou dizer que no nosso país, no Brasil, a gente sabe que o treinador ele tem uma vida muito difícil, pode ficar num clube às vezes meses, né? E eu não queria isso para minha família, já que a minha carreira também foi tão agitada, assim, de passar por vários clubes. Então eu preferi realmente pensar um pouco mais na minha família, estar mais perto. Mas a parte da gestão é uma parte que eu gosto muito. Estou me especializando nisso aqui, até para ver se breve eu consigo entrar nessa área aqui nos Estados Unidos. Emerson, muito obrigado por nos atender, muita sorte nesse novo projeto de vida aí nos Estados Unidos. Chegue logo a sua vacina, nossa aqui, está mais distante, mas é um prazer. Logo eu vou estar aí para a gente fazer um culto. Eu vou conseguir levar você para a igreja, pode ter certeza. Já primeiro a gente vai no pagode. Um abraço, caro Emerson, valeu. Abraço a todos, obrigadão, tá? O Emerson falou sobre a instabilidade de carreira profissional e o técnico mais longevo da primeira divisão saiu essa semana, exatamente o Renato Gaúcho. Vamos ouvir as explicações do presidente Romildo Bolzan sobre o tema para a gente discutir depois. Vamos lá. O Grêmio e o Renato, de forma comum e em comum acordo, vem noticiar aqui o fim do contrato de trabalho e o seu relacionamento profissional com o clube nesse momento, nesse dia. O Grêmio só tem a agradecer ao treinador, a sua comissão técnica que sai junto com ele. O Grêmio só tem a fazer elogios à sua conduta e na vida exatamente chegam momentos em que há necessidade de tomar caminhos novos. O Grêmio agora tem um período para organizar a sua situação, temos que finalizar o Campeonato Gaúcho, temos que fazer o início da competição sul-americana e depois vamos nos organizar de uma maneira muito forte para fazermos a Copa do Brasil e também organizarmos o Campeonato Brasileiro. O Grêmio está vivo, muito vivo, nossa vida segue e para este momento, pelo menos para os próximos 2 jogos, terá o comando técnico do nosso treinador da transição, Thiago Gomes, e a partir da semana que vem, então, o Grêmio já está examinando situações de uma nova comissão técnica e poderá fazer o anúncio a partir da semana que vem. O novo técnico está praticamente certo, é o Thiago Nunes. Não está assinado, mas está praticamente certo. Ele vai ter que encarar essa parada aqui, os números do Renato Gaúcho, que são números realmente fortes, né? 419 jogos, 214 vitórias, 112 empates e derrotas, 93. Títulos, conquistou Libertadores. 7 títulos, 5 anos. 7 títulos conquistados. É a terceira passagem no Grêmio. Dá um total de 327 jogos
E aí vocês estão vendo, 165 vitórias, 88 empates e 74 derrotas. Aproveitamento do Renato nas 3 passagens, 59%. Estava na hora mesmo, gente, disso aí, são 7 títulos que a gente está colocando aí na tela para você ver. E eu queria que vocês falassem sobre isso. Estava na hora mesmo? Só saiu porque não classificou na Libertadores, né? Se classifica, eu digo que é até logo, né? Porque o Renato tem um estátua lá, o maior jogador da história do Grêmio. Vai dar uma descansada, vai ver o que faz ali no Rio, se aparece alguma coisa. Não leva. Daqui a 2 anos está de volta lá de novo. Menos, até menos, né? Acho que foi para mais dar um descanso de tanto tempo lá. Ou seja, mas aí você vê a passagem dele. Olha isso aqui, ó. Enquanto ele estava no Grêmio, o Corinthians trocou 10 técnicos, Palmeiras 12 técnicos, o Santos 11 técnicos e o São Paulo 14 técnicos. Foram 5 anos de Renato no Grêmio. 5 anos. E tinha acabado de renovar. Ô Flávio, então eu falei com ele no telefone, ele não quis gravar entrevista, nada. Está, inclusive, se recuperando de Covid. Exatamente, né? Eu falei com ele, né? Até com a filha dele também. E ele disse que não sabia da reunião, né? Quando ele soube da reunião, porque o vice-presidente não queria ele, né? O presidente atual não queria demiti-lo. O que ele fez? Ele ligou para o presidente e disse assim, não, preocupa não, eu me demito. E você não precisa me pagar de multa rescisória nenhuma. Eu saio de lixo, estou à vontade, só agradeço pelo carinho, tá, etc. Ponto. Pelo telefone, ele pediu demissão. Porque ele não achou justo, né? Não achou justo fazer uma reunião, né? E não comunicar ele. E não comunicar ele. Poderia ter comunicado ele, iria na reunião e... Ou entraria para... Exatamente, por videoconferência, aquela coisa toda. E ele mesmo pediu pro Romildo, né? Por telefone, o seu desligamento, né? E o Romildo não queria que ele fosse embora. Gosta muito dele, né? Tanto é que a gente tinha acabado de renovar o contrato o mês passado. Né? Agora, todos os times que tiveram algum técnico ameaçado, o nome do Renato vai aparecer. Sim, qual é o time que vocês entendem que o Renato cairia bem, ou qualquer time, enfim. Ó, desde o Cuca, já estão enchendo o saco até do Cuca lá em... Hoje ganhou de 2-1 do Boa Esporte na nossa olha, fala de Cuca, enche o saco do Rogério, quem mais que estão incomodando? O Corinthians, até o Abel. O Flavito, o Renato, ele tem um grande sonho, né? De dirigir o Flamengo. Ele já falou isso 200 vezes publicamente, né? E ele falou para mim também de novo. Ele falou assim, melhor, o único clube que eu gostaria de treinar é o Flamengo, até porque o Flamengo é um timaço, né? Está no Rio, é minha casa, minha família está ali, quer dizer. Então eu gostaria de treinar o Flamengo. Claro que não agora, até porque tem que respeitar o Rogério, que está fazendo um grande trabalho lá. Ele respeita, não sei se os dirigentes vão respeitar. Não, aí já é uma outra coisa, né? Empatou com a Portuguesa na sexta-feira e virou um fuzuê. Ele recebeu uma proposta da Arábia Saudita, 20 milhões por ano, ele não quis. Até porque ele é bem sucedido, né? Financeiramente. Quem foi o Mano Menezes. Né? O Mano foi no lugar dele. Ele refutou e pegaram o Mano. Mas ele disse que a prioridade, se for para ele escolher ele mesmo, a prioridade é o Flamengo. O Mano, que aliás, no segundo jogo quebrou a invencibilidade do Xavi. Depois de 33 jogos, mais de um ano sem perder na Copa da Ásia. Agora, você pega os números do Renato, dá um título por ano. Pelo menos um título. 7 títulos. Mas praticamente, ou seja, teve um ano que ele não foi campeão. É meio contraditório, né? Porque falam tanto de resultado, mas o resultado que importa é o do jogo imediato, não necessariamente os títulos. O Abel, a gente está falando do Palmeiras agora, o Abel ganhou 3 títulos, 2 títulos no ano passado e já não vale mais. Chega a ser uma piada, né? Chega a ser grosseiro. Você vê a mentalidade você vê o Galhardo no River Plate. O Galhardo então já teria sido demitido há muito tempo. Que ele foi para o Mundial, parou lá no time árabe, lá, o Al Ain. Nossa, perdeu do Al Ain. Perdeu do Al Ain no Mundial, chegou nas últimas 2 Libertadores, parou nas semifinais da Libertadores. Mas é bem verdade. Perdeu um título de Libertadores, depois parou na semifinal. Celso, é bem verdade que o novo presidente do River declarou de alto e bom som. O Galhardo só sai se ele quiser. Então, diferente do vice do Grêmio, que entrou e disse assim, olha... sabe, que é uma diferença de tratamento. É mentalidade. O Thiago Nunes, eu acho um bom treinador mesmo. Acho até que ele foi... Já trabalhou no Corinthians. Já trabalhou lá no... Poxa vida, mas será que é melhor que o Renato, por tudo que aconteceu agora? Para remontar time, né? Porque ninguém conhece melhor do que ele, né? Ô Marcelo, eu te peço um favor, dá uma olhadinha no resultado do Braga hoje em Portugal. Já que nós estamos falando de técnico, de empregado. O Jorge Jesus, no mês passado, foi considerado técnico do mês. Agora, ele perdeu do Gil Vicente, do goleiro Denis. Estava tomando 2-0. E se ele, dependendo do resultado do Braga,
O Benfica sai até da lista de pré-Champions. E ele está ameaçadíssimo. Ele só não saiu ainda porque a multa é enorme. O Sport... 0-0 ontem. Rio Ave e Braga. Vê se o Braga já alcançou o Benfica. Não. Vamos lá. Benfica em terceiro, Sport em primeiro, seguido por Porto logo na vice-liderança. Por enquanto, o Benfica na terceira colocação. A terceira colocação garante o Benfica na fase qualificatória das Ligas dos Campeões. O Jorge Jesus, se ele for demitido, ele faz fumaça no Flamengo? Com certeza. Faz? Não só no Flamengo, aqui no futebol. Ô, Flávio, sabe o que eu fico pensando? O Abel recebeu uma condecoração lá do presidente, Foi, né? foi. Eu imagino, e o Jesus, ele tinha que receber o quê? Em um ano ele ganhou 6 títulos. Coisa que não vai acontecer nunca. Nunca. Então a gente colocar uma estátua dele em Lisboa, na Praça de Lisboa, porque em um ano ele ganhou 6 títulos no Flamengo. Ô, Miri, eu sempre falo, ó, o Abel é diferente. O Jesus, ele começou o trabalho. Sim. Ele fez. O Abel pegou um trabalho, ó. O Vanderlei ele é demitido porque o Palmeiras não joga bem. Não joga bem, que tem. é isso aí. O Vanderlei foi campeão paulista, classificou o Palmeiras primeiro colocado no geral na Libertadores. No futebol ele é praticamente o mesmo. Na Copa do Brasil, o futebol é o mesmo. E o Palmeiras não continuou jogando esse futebol todo. A verdade, Fabito, a verdade é que... E lançou os meninos que A lançou verdade é que o Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, é um treinador normal. Pode ver, não tem diferença nenhuma do futebol que o Vanderlei jogava, o Vanderlei e ele agora. Quer dizer, e todos esses garotos, foi o Vanderlei que lançou. Vamos voltar lá para a Zona Leste. Alexandre Silvestre. Flávio, aqui no estádio do Corinthians, a Arena do Timão em Itaquera, intervalo de jogo pelo Campeonato Paulista. O Corinthians teve as melhores oportunidades da primeira etapa. No começo com o Otero, que quase fez um gol espírita, tentou cruzar, pelo que eu enxerguei no meu aplicativo, porque estamos aqui do lado de fora, e a bola quase entrou. Depois o Jô, caído, meteu uma bola na trave, brigando com os zagueiros. O Léo Natel experimentou da entrada da área, a bola passou triscando. O Luan colocou o Léo Natel na cara do gol, ele acabou chutando em cima do goleiro, mas o lance estava paralisado com impedimento. O Camacho deu uma bela de uma isolada, mandando a bola lá no metrô Corinthians Itaquera, aqui na Radial Leste. E no último minuto, quase como eu aqui no Gazeta Esportiva, no último minuto do primeiro tempo, nos acréscimos, Otero subiu bonito, o goleiro tomou um piruzaço e o Corinthians está vencendo por 1-0, Corinthians 1, Ituano 0, Campeonato Paulista, intervalo de jogo. Todos os detalhes da rodada do futebol desse final de semana, amanhã no Gazeta Esportiva. E a vaquinha, Flávio, já era mesmo, cara. Mu pra vocês todos. Tchau. Gente, o jogo do Corinthians começou às 10 da noite, né? E o Luan parece que está jogando. E o técnico mais longevo agora do futebol brasileiro é o técnico do Ituano, o Bergantin. É o técnico mais longevo. Ele foi um zagueiro no São Caetano, né? Quando estiver em 2001 ele estava lá, né? E ele é muito inteligente. Muito inteligente. Estudioso. O Miller, ele parece que está jogando o Luan, está jogando todo mundo aí. Pelo amor de Deus, né? Tem que jogar o Luan. Agora, pra você ter uma ideia, né? Eu sempre falo, né? É a atitude do jogador, né? O Otero é baixinho, fez gol de cabeça. Interessante. Bom, enfim. Chico Lang tá com a gente ainda, né? Tá com a gente? Chico, rapidinho, esse primeiro tempo do Corinthians e um abração para você que já estamos na reta de chegada. O Corinthians conseguiu virar e o Otero baixinho acabou fazendo um gol num cruzamento do Léo Natel. Inesperadamente, né? Surgiu no meio da zaga e fez o gol. Até agora o Corinthians jogando muito bem. E dessa vez o Mancini mesclou o time, viu? Avisa o Miller aí. Dessa vez ele ouviu a gente, mesclou o time e tá dando certo. Perfeito. Um abraço, Chico. Até amanhã. Mestre Alberto Heleno, um abração, até o próximo domingo. E tem, obviamente, Gazeta Esportiva esta semana. Um abraço. Outro. Tchau, Garrafa. Um abraço para você também. Muito obrigado. Um abraço. Marcelo, como é que foi a nossa enquete? Vamos lá, enquete bastante apertada. As pichações no Allianz Parque foram justas ou injustas após a derrota para o São Paulo na última sexta-feira? 52% de quem participou acha que as pichações foram injustas contra 48%, bastante acirrado, Flávio.
Pra gente encerrar, estamos no finzinho. Celso, você acha que vai sair a Superliga Europeia e acaba a Champions ou não? Eu acho que vai. Imagina, Real Madrid, são 3 da Espanha, 3 da Itália e 6 da Inglaterra. O movimento é muito forte, vai sair a Superliga. Vai sair, a Champions vai pro espaço. Você, Vampeta? Pra mim não sai, não. Não sai? Fogo de palha pra ganhar mais dinheiro. E bem mais, né? E você, Mila, o que você acha? Vai sair porque o presidente será o Fiorentino Pérez e o vice, né, é o da família do Agnelli, né, que é o atual presidente da Juventus. Então, para mim, essa semana, outros clubes vão se alinhar também. Aí a UEFA vai dar uma murchada grande. Acho que a Champions acaba em 2024, né, até pelo contrato. Sim, sim. Né? Mas a partir do ano que vem, está dizendo aqui o jornal italiano, que já começa essa nova liga. Eita, tá bom. Amanhã no Gazeta Esportiva a gente vai ter mais detalhes. E a gente fica com o Paulistão. Um abraço, Celso. Um abraço, Vampeta. Um abraço, meu caro Miller. Marcelo Bacejo, um abração. Um abraço, Flávio. Mais uma vez, uma honra estar presente aqui na nóis, tricolor, hein? É nóis. Tamo junto. Amanhã, 6 da tarde, você tem o Gazeta Esportiva e com todas as novidades também do Campeonato Paulista. E o final desse jogo do Corinthians, um jogo de madrugada. Um abraço. Tchau.